Atenção passageiros, o embarque está autorizado, então você já pode embarcar. Eu sou Vinícius Gonçalves, aqui ao meu lado, Alexandre Mota. Fala, como Vini. sempre. Firme, beleza? Forte. Beleza. Hoje a gente está com 2 convidados aqui de peso. Eu vou deixar você fazer as honras, né? Cara, duas pessoas maravilhosas, importantes nesse segmento, cada um representando aí um pilar muito importantíssimo dentro do ecossistema de viagens. Começar pela Gi, que representa... Posso falar ou não? Pode, por falar, favor, né? já Antes assuma. de passar a palavra, Gi, diretora executiva da Alagev, Giovanna Januzelli. Exato. E é descendência pura italiana, pessoal. Nunca confunde isso com francesa, é pura italiana. E Gervásio Tanabe, santista de coração. Descendência japonesa. Descendência japonesa, tem samurai na família. Embora o visual não mostre japonesa. isso, né? Mas é bom sempre enfatizar, né? Tem samurai na família e tudo mais, não é? Com certeza. É isso aí. Se tu não fala que o sobrenome dele é descendente de japonês, acho que ninguém de casa ia descobrir, viu? Bom, vamos lá, eu vou começar então. Vamos. Gi, você faz as honras, por favor. Acho que a maioria do público que vai acompanhar a gente aqui já te conhece, né? Você é uma figura muito representativa no mercado de viagens corporativas, mas eu queria que você, por favor, se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória profissional, falasse um pouquinho também da Alagev. O que é a Alagev, qual que é a missão de vocês, para quem está em casa poder entender um pouco melhor. Perfeito. Bom, para quem não me conhece, eu sou Giovanna Januzelli. Antes de ser diretora executiva da Alagev, eu sou mãe de Legal. uma mulher de quase 20 anos e um menino que vai fazer 18 a semana que vem. Minha filha já estudando fora do país, meu filho seguindo também. Vou ficar sozinha aqui. Gi. Adotei 2 gatos na ausência deles e tô já achando que eu vou virar a mulher do gato forever, porque o filho saiu, ocupei o quarto com gatos. Eu tenho passagem já, fui comissária de bordo da Japan Airlines por 8 anos. Cara, Você não sabia olha só, disso? Que coisa. É mesmo? Baseado aqui em São Paulo? Baseado Los em Angeles? São Paulo e também São Paulo. morei em Los Angeles. Morei Caramba, 4 olha que anos, bacana. período de 4 meses em Los Angeles e estudei bastante japonês. Que legal. Já esqueci tudo. Mas aí começou minha trajetória pensando em arte de servir do japonês, eu aprendi muito ali. Depois eu trabalhei em agência 8 anos, fiquei um hiato aí sem trabalhar e depois fui para agência de viagens, vendas. Aí fui para VIP, cuidar do VIP Travel Desk, até que eu estou aqui na Alagev, que é uma associação latino-americana de gestão de eventos e viagens. Que O legal. significa? É uma associação multissetorial. Então, essa conversa que a gente vai ter aqui, eu brinco muito que a gente tem um privilégio de estar no meio de tudo. Então, eu vejo o fornecedor e o cliente e a nossa missão e o nosso sonho é que a gente possa fazer o mercado ser mais equilibrado. Isso daí é importantíssimo. O objetivo de estarmos todos aqui hoje é justamente dar essa oportunidade de a gente poder conversar, né, com esse conhecimento de vários segmentos, multissegmental, que nem você comentou, trazendo um especialista também do mercado, porque o momento é importante, o momento precisa disso. Você falou de um ponto do japonês, né, do servir, e eu tenho que fazer aqui a referência e mandar um beijão para a senhora Oki, que hoje faz aniversário. Parabéns, ó. Um beijo para a senhora de todo o Turhausiano, toda a Turhouse, de todos os nossos convidados aqui. Ela que foi nosso carro-chefe no episódio 2. Eu quero aproveitar para deixar o feliz aniversário para a senhora Oki também. Lembrando que hoje, o dia que a gente está gravando aqui, é dia 16 de setembro. Então, é aniversário da senhora Oki hoje, dia 16 de setembro, não é o dia que o episódio vai ao ar. Senhora Oki, feliz aniversário, muitos anos de vida. Foi um prazer tê-la aqui no episódio passado. Foi um aprendizado muito grande. Não, e a gente está aqui, no meu caso, né? Porque o Tanabe é famoso, mais famoso ainda porque ele é presidente, no caso. Eu sou diretora, né, Tanabe? Mas eu agradecer vocês pelo convite. Eu acho que é super importante esse bate-papo, ainda mais informal, a gente aqui puxando conversa, entendendo o que é importante, então vamos ter sem dúvida, uma prosa boa aí. Nós que agradecemos, Gi. Legal. Muito obrigado. Samurai Não, brincadeira. Gervásio Tanabe.
Tanabe, Passa a régua aí. por favor, se apresenta, fala um pouquinho da sua trajetória, fala um pouquinho da Abracorp também, o que a Abracorp faz, qual que é a missão. Bom, primeiro, obrigado aí a vocês dois, né, por esse convite, para a gente estar aqui tendo papo nesse podcast. Eu acho que é o terceiro ou quarto que eu participo. É um esquema bastante diferente, que a gente descobre algumas coisas individuais, particulares, né, como esse que a Giovana acabou de falar, né, que ela foi comissária de bordo da JAL, que a JAL era uma empresa, ainda é, mas naqueles tempos acho que foi uma empresa top de linha, né? Aí surgiram algumas lá do Oriente Médio que atrapalharam a vida dessas daí, mas em termos de qualidade não tem discussão. Bom, a minha trajetória sempre foi turismo, né, gente? Eu acho que comecei a trabalhar com 15, 16 anos de idade e até então era o antigo office boy, que a gente chama, né? Hoje não existe mais isso. Eu comecei como office boy. Office boy, né? Hoje Então, tamo junto. Tamo junto. Foi extinta essa posição? Foi extinto. O pessoal queria chamar eu de guardinha. Eu falei, guardinha não, é office boy. E aí o que aconteceu? Comecei a trabalhar na Varig em 1980 e alguma coisa. Então tenho uma trajetória já de 30 e poucos anos talvez do setor de turismo, mas principalmente formação aérea, né? Formação da Varig. Eu trabalhei mais de 20 anos nessa companhia, me ensinou tudo. Não adianta um cara que trabalha no turismo, que trabalha mesmo na mesma faixa idade que a minha, falar que não aprendeu na Varig, porque é mentira. A Varig foi uma escola. E muita gente fala isso, viu, Tanabe? Que passou por lá. Foi uma escola incrível e ali a gente tinha emoção mesmo. A gente botava o coração para trabalhar pela empresa. Exatamente. Pô, na fase difícil da companhia, que ela estava naquela fase já numa situação bastante complicada, pô, a gente trabalhava com uma equipe de quase, acho que o estado inteiro, umas 150 pessoas, talvez um pouco mais. E, 2, 3 meses sem salário. 4 meses, o nível gerencial, que era o meu, por exemplo, eram 5, 6 meses sem salário que a gente ficava, entendeu? E assim mesmo os caras, dando sangue ali, defendendo. Então, realmente foi uma escola e talvez ao longo do tempo as coisas vão mudando e hoje a gente já não percebe mais esse coração, essa alma do empregado, do funcionário dentro da companhia, né? Eu acho que várias culpas aí, não tem uma única responsabilidade aí, né? Mas voltando aí depois eu trabalhei um pouco na TAM, com o falecido comandante Rolim, uma escola, aprendi muita coisa. Em um ano que eu trabalhei, acho que talvez um pouco menos, aprendi muito com ele. Eu tinha encontros com ele, reuniões com ele, e ele fazia questão de estar participando com a galera. Era a época do tapete vermelho. Muita gente fala, inclusive, da Latam, nessa época da TAM, né, antiga TAM, ter sido uma escola no que se refere à experiência do cliente, né? Que com certeza. O comandante Rolim era muito voltado para isso, né? É aquela questão do tapete vermelho. O tapete vermelho já do tapete vermelho lá no aeroporto de Congonhas, na frente do Fokker 100, ele tinha um tapete vermelho e ele todo dia, não sei se ia todo dia, mas eu ouvia dizer que ele ia muito todo dia de manhã, pelo menos ali no aeroporto, para receber alguns dos passageiros, porque eles tinham começado o voo de ponte aérea. Com o presidente, ele também falava. Ele tinha um time, né, que trabalhava com isso. Eu conheci um pouco do Fale com o presidente. Aí depois eu voltei para a Varig de novo, fiquei mais uns 4, 5 anos lá. Trabalhei aí sim no mercado das agências de viagem, trabalhei 4 anos com o Carlinho Vasquez, né, lá na antiga Contac, e depois saí de lá e comecei a trilhar essa história da Abracorp, né? A Abracorp, para quem não sabe, é uma associação de agências de viagens, mas muito específica para o segmento corporativo, né? Se no passado eu trabalhava com a visão de que a gente tinha que ser generalista, hoje, mais do que nunca, eu penso que a gente tem que ser um especialista. Quer dizer, não adianta a gente no intervalo, antes do começo, nós estávamos dando um exemplo, meu caso específico, quer dizer, você tem que ser bom especialista naquilo que você entende, cara. Não adianta, você não vai conseguir entender tudo, um pouco de tudo, né? Ou você entende bem desse negócio, ou você vai sofrer. Sofrer porque generalista hoje, pelo menos na minha visão, né, Giovana, não sei a sua, mas pelo menos na minha visão, hoje não tem mais essa situação do cara ser generalista. Ele tem que conhecer profundamente uma determinada matéria e ele ser um dos melhores naquela matéria. Eu acho que é isso que tem que ser. Então, fiquei 10 anos, estou completando 12 anos, né? A Abracorp faz 12, eu estou fazendo 11 anos. Que legal. 11 anos na Abracorp, porque eu entrei um ano depois da empresa da entidade ser inaugurada, né? E a Tour House faz parte da Abracorp desde o começo, né? Sim.
Inclusive, A Lajev vai fazer 18 anos, gente. 18 anos. Caramba. Ah, não, É o tempo. a Lajev vai fazer 20 e o Lact, que é o evento que a gente faz, vai fazer 18. 18. Então a gente tá cheio de aniversariante nessa mesa aqui, Eu comecei a viu? trabalhar nessa época. Porque a Tour House faz dia 18 de setembro, agora a Tour House faz 32 anos também. Então, Caraca. 32. É, Domingo? domingo agora, cheio de aniversariante. Domingo. Pois é. Pessoal, eu queria começar agradecendo vocês dois, Dá-lhe né? Prosecco, hein, pra gente comemorar tudo isso. Já esperamos aqui. A Fernando, sexta, cadê o cadê a Fernando? sexta? Por favor, hein? Eu queria começar agradecendo vocês dois pela generosidade de estarem com a gente aqui, né? Pelo tempo de vocês. E a ideia da gente juntar duas associações, uma representando os clientes, a Lajev, a outra representando as agências corporativas, a Abracorp, é para que a gente possa ter agora alguns minutos, né? Pelo menos a próxima 1h30 de conversa produtiva para o nosso setor. Que a gente consiga gerar valor para o cliente final e que a gente consiga gerar valor para as agências, fornecedores também. Então, vou começar direcionando minha primeira pergunta aqui, tá? Vamos lá, eu separei. Você trouxe colinha hoje? Eu trouxe colinha cola. hoje, porque hoje Esse são é dois perigoso. convidados. Por que você trouxe cola? São hoje? dois Isso é um convidados. perigo, isso é um perigo. Trazer cola é um perigo. São hein? dois- A cola dele é um outro arquivo, viu? É um outro arquivo. São dois convidados. Então, eu queria começar o seguinte, Gi, depois a gente passa a mesma pergunta para o Tanabe. Como é que você acha que a gente consegue fazer para alinhar a expectativa do cliente, quando o cliente contrata uma agência de viagens corporativas, com a entrega da agência? Porque muitas vezes a gente percebe que existe uma certa fricção no que foi contratado e o que foi entregue. Como é que você acha que a gente pode melhorar esse alinhamento de ideias? E usando uma palavra que você falou, quando a gente estava conversando fora das câmeras aqui, consonância, foi isso que você falou? Convergência. Convergência. Como é que você acha que a gente pode gerar mais convergência nessa linha? Primeiro, eu acho que nessa fase, especificamente, né, desses últimos 2 anos e pouco, ou a gente é parceiro na construção de soluções em conjunto, ou a gente vai ficar batendo a cabeça demais. As contratações, eu lembro quando eu trabalhei na Wagon Lee muito tempo, 8 anos, e eu trabalhei com vendas, e era um pouco de quem vendia colocava na mão de quem implantar e era aquela loucura. E saía correndo. E saía Você entregava correndo, né? na mão e- Você nem perguntava, dá para fazer? Não, Tchau. vamos vender, Bora pro vamos próximo. fazer. Comercial, você queria vender. Mas eu acho que as partes se conversarem e realmente se aprofundarem e entenderem sobre o tema. Quando a gente fala que a gente não é especialista, eu concordo um pouco discordando da história do generalista especialista. Eu acho que a gente despende muito tempo da nossa mente com aquilo que a gente não sabe fazer. E o nosso tempo é precioso. Perfeito. Então, Isso. a gente tem que contar com os parceiros para fazer isso para a gente. Então, no ato de uma contratação, eu acho que quanto mais transparente se for, e mais o caso das agências serem conselheiras, consultoras de um melhor modelo para aquele determinado cliente, porque one size does not fit all, você precisa olhar para com quem você está falando, eu acho que é o essencial para a relação depois fluir. E a gente percebe muito nos eventos, nos nossos encontros, que às vezes o fornecedor ele não sabe quem é o cliente. Ele só acha que tem que fazer um contato pelo contato, pela troca de cartão. Quando você se aprofunda em quem é o cliente, qual é o negócio dele, para onde ele vai, por que ele vai, quem é o público dele, fora todos os outros aspectos técnicos que vêm com uma contratação, eu acho que você passa a ter um alinhamento e uma expectativa mais estabelecida do desenvolvimento de um contrato. Nessa fase, que está todo mundo rediscutindo o contrato, rediscutindo precificação e rediscutindo o tamanho de equipe, etc., eu acho que conversa e apoio, ele é essencial. Todo mundo está vivendo a fase de pouca mão de obra, a fase de que está tudo mais caro. Só sair no supermercado que você descobre, né? Sim, Você não precisa ir para inclusive- viagens para isso. Inclusive do nosso ecossistema. Exato, e o nosso ecossistema é um reflexo de quando a gente vai no supermercado ou põe gasolina no carro. Eu acho que essa fase de parceria para convergir os interesses, e se for um perde-perde, que seja melhor do que um ganha-perde. O parceiro, o fornecedor perdendo e o cliente ganhando. Eu sou super contra a história de espremer preço. Esse ponto que você colocou, eu concordo, porque quando a relação é perde-perde, tá muito mais próximo de ir para um ganha-ganha. Exato. Porque aí a dor tá nos dois. Não, os dois vão estar doendo. E assim, tem que resolver a parada, né? Porque você perder e perder,
funciona até a página 2 ou a página 3, porque todo mundo, no final do dia ou num período, precisa trazer para uma relação saudável, produtiva e rentável em todo o aspecto da palavra aí. Então, precisa ir para um ganha-ganha. Os dois Gosto lados, muito disso daí. Os dois lados vão estar mais dispostos a ouvir, né, no perde-perde. Você falou uma coisa hoje que é muito importante. O vendedor precisa conhecer o cliente, isso é fato. Não adianta, e eu falo isso porque eu também sou vendedor. Então não adianta eu querer chegar numa empresa e submeter uma proposta sem conhecer, sem saber quem é a empresa, sem saber do que ela precisa. Só que também muitas vezes, como vendedor agora, vestindo o chapéu de vendedor e tendo a oportunidade de te ter aqui, eu sinto a dificuldade de conseguir essa abertura para entender quem que é o cliente. Vou dar um exemplo aqui, processo de bid. Processo de bid, geralmente o processo é aberto, e aí a empresa que está contratando, que está demandando ali a contratação, ela solta uma RFP no mercado e convida ali 6, 7, 8 TMCs diferentes. E o processo começa Às vezes com 15, 20, 25. E o processo começa com uma RFI gigante, enorme, que a agência precisa levantar ali um monte de documentação e enviar, e em seguida vai para uma tomada de preço. Pô, mas como é que eu vou te dar um preço com base em algo que está ali naquele documento que às vezes não representa mais a tua realidade? Exato. Será que não faz sentido você me dar a oportunidade da gente ter uma conversa antes para eu te conhecer? Porque o bid geralmente eu converso com compras, né? Eu não converso com a área técnica. Será que não vale a pena a gente de repente tentar ter um pouco mais de abertura nos processos? Qual a sua visão sobre isso? Eu acho que você tem que fazer uma RFI, uma RFP, não com 15, 20 agências, nem com 6 ou 7, né, gente? Ninguém consegue, pelo lado de compras, analisar o que tem de oferta de serviço, de qualidade de serviço, numa planilha de Excel. Campos preenchidos, ticados com uma linha de preço. Conseguir conectar compras com quem faz, com o gestor de viagens e com, no caso, o fornecedor, num face-to-face. Mas um face-to-face, talvez com um roteiro um pouco mais... eu vou usar a palavra inteligente, mas a palavra inteligente no sentido de se aproveitar mais a presença dessas pessoas e a gente poder, de fato, sair da linha de preço. A linha de preço, e a gente pode abordar isso depois, preço muito baixo, a transação muito baixa, a gente sabe que está acontecendo alguma coisa, isso é fato, todo mundo sabe. Então, vamos ser mais transparentes, conversar e, de fato, abrir o que tem ali na mesa, no sentido da minha personalização, da minha empresa. E dentro de uma empresa tem vários clientes internos que são diferentes daquele que está negociando com você. Sim. Geralmente, compras está olhando uma linha de preço, de fato. A gente fez um evento muitos anos atrás, a gente trouxe um diretor de compras para bater um papo com o gestor de viagens e com o pessoal, e com fornecedores em geral da cadeia. E ele saiu de lá e ele falou para a gente, eu não sabia que era tão complexo assim, porque uma página de Excel não mostra complexidade. Quando vocês preenchem, vocês tomam um tempo danado para fazer isso, né? Danado. Aquilo ali não pode ser uma letra fria. Então, escolher poucas agências e aí ter uma conversa muito mais profunda para, de fato, descobrir todos os detalhes do que pode ser feito de uma forma mais personalizada. Sim. Eu queria acrescentar um item aí, né? Eu acho que a Abracorp, quando eu entrei na Abracorp, eu me lembro que eu conversei com a pessoa que estava me chamando, me entrevistando, e aí ele me perguntou, né, o que você acha que a Abracorp pode fazer? Né? O que você poderia fazer na Abracorp? E aquilo que eu comentei com ele, eu continua em pé depois de 11 anos, ou seja, a entidade Abracorp ela deve ser uma referência, um ponto de referência. Então, nesse aspecto, por exemplo, de uma concorrência, a gente teve uma concorrência em 2021 que uma empresa ela praticamente colocou que uma das condicionantes para o player, para esse concorrente entrar na concorrência dele, é que ele deveria ter, se não ser o selo Abracorp, ou seja, se não um associado à Abracorp, ele teria que ter alguns requerimentos que a Abracorp exige para que o cara seja um associado à Abracorp. Então, esse tipo de coisa já consegue dar uma ideia, já começa a nortear um pouco e começa a separar o joio do trigo. Para evitar essa situação que você está comentando de 20 empresas, 30 empresas aí disputando uma concorrência. E a gente sabe, eu me lembro da época da Contac, a gente atendia uma grande multinacional e ela fez uma concorrência. Caramba,
é inacreditável. Você tem que estar, como é que chama? Inscrito naquele sistema, eu esqueci o nome, pregão. de uma empresa, de uma Ariba. Não, Ariba tudo bem, mas você tem que estar uma empresa similar ao SAX, o SOX, só que é lá da Europa. Ou seja, isso custa dinheiro. Sim. Isso custa dinheiro para você tá inscrito, entendeu? Então não é simplesmente uma concorrência. Lamentavelmente, o que a gente vê aqui no mercado, Giovana, é as empresas terem se aproveitado do momento crítico que a gente entrou na pandemia. A gente sabe que empresas que eu digo, as grandes empresas do mercado, algumas passaram por momentos críticos. Com certeza, o segmento aéreo foi o nosso nem se fala, mas eu digo de grandes corporações, algumas passaram por situações críticas. Mas a gente sabe que outras também tiveram dois dígitos de lucro no resultado da empresa, né? E essas empresas, mesmo assim, deixando qualquer visão de governança do lado, porque a governança só ficou na parede nessas empresas, ela chegou nos fornecedores de um modo geral, e inclusive das agências de viagem, com uma faca no pescoço. E ignorando o momento que a empresa passou, ignorando o momento que o setor passou, o setor de turismo como um todo passou, e com a faca no pescoço fala assim, olha, tem, né? Ou você vai baixar esse preço, se você não baixar eu vou abrir uma concorrência. Ora, é o momento, né? Cadê a governança? Cadê aquela visão de sustentabilidade das empresas, entendeu? ESG. E é isso que... Lamento, né? ESG. É uma palavra que todo mundo fala, mas ninguém pratica. Vamos ser muito sinceros. O que a gente está vendo é a falta dessa visão das empresas. Eu acho que a Lajaive vai ser fundamental nesse trabalho junto com a gente para que as empresas realmente pratiquem o ESG. E o ESG não é só do ponto de vista de meio ambiente, porque as pessoas confundem, né? Elas pensam que é só meio ambiente. Então, ela começa com o meio ambiente. Então, mas as pessoas travam ali. Depois ela vai para o social, né? Depois vai para o social e depois ela termina na governança. E a gente ainda acrescentou nos nossos trabalhos comunicação. Porque a comunicação é muito deficitária interna e externamente. Tanabe, eu acho que o que a gente aqui procura fazer, e hoje de manhã eu estava tendo essa conversa com um grande cliente, é justamente a gente poder mobilizar para esse lugar de parceria. De verdade, quando eu escutei anteontem, eu tive um almoço que o fornecedor me falou, Gi, o cliente chegou pedindo para eu praticar o valor de 2019. Eu falei, tá, mas ele não vai no supermercado? É um exemplo muito simples. É básico, vai no supermercado, né? Você não põe gasolina no teu carro? A gasolina pré-pandemia era quanto, gente? Sei lá, 3 alguma coisa? 3,20, 3,10. Exato. E hoje, assim, achei um 2,98. posto aqui do lado, 4 e pouco, que eu já acho que eu vou parar nele e colocar gasolina. 2,98, tá parecendo fio. E aí eu olho e falo, será que... Eu me pergunto muito uma coisa, Tanabe, eu me pergunto, será que esse gestor de viagens, ele tem informação econômico, do cenário econômico, porque eu sei que o bolso dele mexe quando ele vai no supermercado, então ele não tem como negar isso na hora dele pedir para um valor ser praticado uma tarifa de 2019. Mas tirando esse fato que é fácil de ser percebido, será que ele tem argumento dentro da empresa e diretamente com um C-level ou com um diretor, um coordenador dele, para dizer, não pode ser assim? Olha o cenário como Gi, está. Mas você não acha que isso está um pouco ligado, por exemplo, com a questão que a gente falou das fases de contratação? Porque eu percebo que quando chega no gestor de viagens, normalmente a fase de preço já passou. Já foi, né? Já foi. E o cara que está contratando o serviço de uma agência de viagens é a mesma pessoa que está contratando, sei lá, compra de copo descartável, várias outras coisas. E o departamento de compras, ele está ali para fazer o trabalho dele, ele tem que olhar preço, levar saving para dentro de casa. Mas será que quando chega no gestor, a gente já não perdeu a oportunidade de negociar preço? Mas eu entendi o ponto que a gente colocou e concordo contigo. Tem que ser antes. Tem que ser antes para o escopo chegar para o pessoal de compras bem feito, para ele seguir um itinerário ali diferente do que ele faz hoje. E a minha resposta para a sua colocação é não. Eu acredito que não. Mas eu tenho uma esperança muito grande e estou percebendo no mercado que isso vem mudando. Uhum. O travel manager ou a pessoa que cuida da contratação de viagens
que hoje dificilmente é só Travel Manager, normalmente é um cara conectado com Facility e que tem outras pastas, Sim. ele está cada vez mais tendo voz dentro das companhias, dentro das empresas. Pouco, porque tem uma formação e entende a importância desse pacote e ele consegue ter um canal. Outro pouco pela faixa de idade dele, que está sendo cada vez pessoas mais jovens e que respondendo para pessoas mais jovens, que é mais horizontalizado o negócio e tem sim canal, tem sim aproximação para mostrar, ó, nós não podemos ir só pelo drive de preço. O drive de preço vai estar composto lá no scorecard, mas a importância, o peso dele vai ser menor do que uma qualificação técnica, do que um projeto de Duty of Care, de uma LGPD, de tecnologia, disso e de outros pontos. É uma composição, né? A gente tem um índice que a gente tem com a FEComércio, que é o levantamento de viagens corporativas, que nós fazemos para... E vocês também têm o número de vocês, né? Da Abracorp, porque a gente tem que dar insumo para o mercado de informação de qualidade para que você possa ter uma discussão de um outro nível. Então, eu acho que esse caminho de você entender que você é o construtor do teu conhecimento, da tua carreira, que não é que o CNPJ não precisa investir em você, você pode se investir, ou pode, pelo menos, os dois, né? pleitear um investimento, um orçamento para isso. Nós falamos dentro da nossa casa que a Turhouse tem um programa de treinamento, de capacitação de investimento. Mas isso não resolve só. Exato. O carinha na ponta, o nosso Turhausiana, tem também que ter... você falou, a produção falou para não bater na mesa. Mas juntou dois italianos aqui, a gente vai falar batendo na mesa. Esse foi o recado que você recebeu agora? Recadinho, não bate na mesa que você tá fazendo barulho. Tá vendo? O Eduardo Você foi vai todo... dar trabalho pros caras depois da edição, viu? O Eduardo foi todo educado, trouxe aqui, a gente... aí, retomando o raciocínio. A produção tem que entender que o cara é santista, tá no momento delicado da vida dele, então, por favor, eu também sou santista, tá? Então, por favor. Então, retomando o raciocínio. Relevem um pouco. Tem que ter a ação dos dois lados. Tem. E eu percebo isso no dia a dia, a gente tá... O Vini é o nosso diretor de vendas, é um cara super empenhado. Obrigado, viu? Não, imagina. E não se acostuma não, hein? Mas eu gosto de acompanhar também nos processos que a gente tá no front. E eu percebo com muita alegria essa movimentação. Que bacana isso. Tem sim um movimento. Muitos não conseguem ter esse momento. Muitos não conseguem levar. Mas o ponto positivo é que está mudando. Mas tem um outro lado também. E está mudando, desculpa, está mudando a importância, ainda lentamente, no meu ponto de vista, mas tem um delta de mudança, a importância que dão para empresas com viés de ESG, por exemplo, com viés de sustentabilidade, não só no preço, lentamente. Eu gostaria que isso tivesse numa velocidade muito maior. Então, mas está mudando. Mas eu acho que tem um outro lado também, tem o nosso lado também. A esperança é que nem a gente santista. A gente nunca desiste, senão a gente vai vender tem o nosso lado também, né? Quer dizer, na verdade, a gente não pode esperar só do lado do cliente um posicionamento de que ele tem que ter essa mudança. Eu acho que a gente tem que, quando é chamado, a gente também tem que ter eu diria uma proatividade de tentar levar esse entendimento de que, o supermercado que o cara está indo, de repente o produto que ele está produzindo está lá que custava R$2, custa R$4. Ora, se o produto que a empresa dele vende teve 100% de aumento, como é que eu, na minha cadeia de suprimentos, eu vou entender que eu tenho que baixar o preço? Eu vou ter que cobrar desse cara menos. Então, eu acho que tem que mudar também um pouco a postura da TMC quando faz o approach dessas discussões. Eu acho que está um pouco ligado um pouco do que o Vinícius falou, de como é que o processo está acontecendo. Né? O processo já acontece, essa discussão que deveria acontecer antes, né? Mas não. O primeiro momento de corte é o bendito do RFI e do RFP.
A leitura que eu estou fazendo um pouco nos últimos tempos, claro que não acompanho hoje firmemente as concorrências que vocês participam. A Abracorp tem por questão de compliance mesmo, a gente não tem ideia mínima do que acontece no processo como um todo. É trazido para nós alguns temas através do nosso canal de transparência, como aconteceu no ano passado. Aí sim, aí a gente tem acesso a algumas informações. Mas dentro desse processo aí, quando acontece essa questão dessas concorrências, a gente, quando a gente consegue chega a nós alguma informação, a gente consegue interferir no bom sentido. Sim. Tentar buscar a empresa, aí a empresa, primeira coisa que a gente faz é procurar se a empresa tem uma política clara de governança, principalmente de relacionamento com fornecedores todos, e a gente bate a porta. Tanto é que num cliente em 2000, me corrija, foi 2020 ou 2019, que a gente conseguiu inverter, um processo de concorrência, justamente por causa disso. Seguiu-se exatamente o que você falou, Vinícius, num momento que não dava para a TMC fazer nada. Então, as TMCs, eu tive 2 manifestações com a gente, aí nós interferimos junto ao cliente e o cliente entendeu. Né? Chegou ao nível da governança do cliente, não ao nível da equipe que faz a concorrência, entendeu? Então eu acho que esse é um ponto. Eu acho que a TMC também tem que levar a esse cliente um pouco, despertar nesse cliente a importância que ele tem que ter para fazer esse processo. Eu queria pegar um gancho aí. Então, dentro da visão da sua colocação, existe um modelo de RFP, de BID ideal que a Abracorp recomenda? Não. Dentro do material da Abracorp, se uma empresa quiser fazer um BID amanhã, tem algum material que ela pode chegar lá e entrar no site, pegar o modelo de como solicitar uma proposta de mercado? Existe como RFI, inicialmente. A RFP não, até porque a RFP, nós comentamos alguns itens que devem ter. Quais são as informações importantes chegar para uma TMC? Qual o período ideal de se fazer um processo de RFP? A gente comenta uns itens que devem ter, mas não assim um modelo. Um passo a passo. Não um modelo, mas um passo a passo de orientação existe. E começa com essa questão de RFI. E tem um ponto que é fundamental nesse processo. Né? Aí, de novo, do nosso lado, das TMCs, imbuídas do espírito de participar dessa concorrência, às vezes elas cometem as falhas e se entregaram a uma determinada condição e vai o jogo. Se entregou naquela condição, não tem como. Derrubou o mercado também. Você tem que, antes daquele processo, chegar e falar assim, não, pera lá, vamos conversar, podemos explicar, eu acho que é esse ponto que falta um pouco ainda, Giovana, a comunicação entre o setor das agências, das TMCs e o próprio cliente. Ainda a gente não consegue chegar, o cara chega, às vezes dá a desculpa da governança, fala, não, por questão de governança, eu não posso falar com você. Né? Existe isso às vezes. E nem sempre é isso, né? Nem sempre, a gente na verdade está querendo orientar. E aí a gente sempre recomenda para a TMC da Abracorp, explora a Abracorp nesse sentido. Pede para a Abracorp se manifestar. E aí a gente vai lá, já tivemos casos onde a gente vai lá no cliente e tenta conversar. Às vezes tem sucesso, às vezes não, mas é insistir, é a gente bater e discutir, entendeu? Eu acho que Vini, eu acho que também tem a história de começar em compras, mas o que eu estou vendo hoje no mercado é muito gestor falando direto com o fornecedor. Não para não ter a agência, mas para poder tentar fazer a negociação de hotel, por exemplo, negociação de carro. E eu acho que quando a gente fala em relacionamento, aí você transpõe um pouco dessa questão. No nosso ambiente, principalmente, por isso que a gente fomenta tanto as pessoas irem na reunião. Estou sabendo que você já foi intimado. Então, foi intimado. No caso, Vulgo Foxier, Fernando Sampaio. Participar dessas reuniões, porque você está no ambiente que a gente chama de reunião global, que está todo mundo junto querendo fazer alguma coisa em conjunto. Quem está ali participando, seja online, seja presencial, está querendo fazer alguma coisa em conjunto. E está se expondo e falando, e se expondo no seguinte sentido. Uma coisa é você falar e outra coisa é você fazer. Mas quando você, em público, admite algumas posturas que são positivas e de convergência, você se sente também naquela obrigação de poder seguir com aquilo. Compromisso, né? Compromisso, exatamente. Gera engajamento.
engajamento. Gera engajamento. E esses ambientes, eles são ricos não pelos negócios que eles podem gerar, mas pela relação entre CPF. A gente esquece que CNPJ é transitório e a gente fica focando só negócio, vou vender. Eu preciso subir no meu CRM 35 cartões de visita que eu falei, que nem existe mais, eu já nem ando mais com cartão de visita, QR Code do WhatsApp. Quando a gente vai para uma reunião dessa, que é um bate-papo numa mesa e é uma associação que é multissetorial e muitos membros da Abracop estão dentro da LAGEF também, eu acho que isso, ele dá uma... networking puro, né? E aprendizado. Dá uma transposição na questão só de sentar com você numa mesa de negociação. E reforça um ponto muito importante na minha visão, que é a transparência. Quando você comenta de que o cliente indo conversar direto com o fornecedor, eu sempre fui um motivador, sempre motivei da gente estar sempre conversando na mesma mesa. Concordo total. Para evitar problemas no dia a dia. Então, a gente sabe, porque a gente está há pouco tempo, né? Não é que nem o nosso amigo Samuel, estou há pouco tempo, comecei ontem, porque muitos clientes às vezes vão conversar diretamente com o fornecedor por causa de falta de transparência. Então ele quer ir lá conversar com o fornecedor para ter certeza de uma negociação, isso e aquilo e tal, tira a TMC desse circuito, né? Da triangulação. Só que quem vai operar o acordo é a TMC. Em alguns momentos, durante essa conversa, não se presta atenção num item operacional que vai ser a TMC que vai entregar no dia a dia ter que fazer. Por exemplo, forma de pagamento. O cliente senta com o fornecedor, acorda lá uma coisa bacaninha e tal, e eu sou super a favor dessa conversa direta com a presença da DMC. Aí o fornecedor fecha o acordo bacaninha, hotel e carro. Aí chega, operacionaliza o acordo e manda uma fatura para a TMC com 25 dias de pagamento. Só que o cliente paga em 30, em 35. E aí, isso não devia ser negociado no acordo? Não devia ser um elemento da negociação? Porque a gente está falando de dias de pagamento. Dias de pagamento não é dinheiro? Claro. Então não tem que estar falando. Se o cara vai fazer uma tarifa de R$100, estou dando um chute, paga com pagamento no cartão, beleza. R$100 com 20 dias, R$100 com 30 dias, R$100 com 60 dias. Vai operacionalizar via TMC? Vai, porque tem toda uma parte, né, do trabalho que a TMC faz. Não é composto, esse item não é considerado na negociação. E quando a gente senta todo mundo junto, a gente tem a transparência, a gente tem a discussão de forma produtiva para levar o dia a dia operacional para um outro patamar. E aí isso gera a percepção melhor do cara da ponta, do viajante da ponta, do cara que administra o contrato, etc e tal. A gente fez um fórum, eu acho que deve ter uns 3, 4 anos, foi bem pré-pandemia. Fizemos várias salas, então os gestores ficavam fixos nas salas e aí as salas rodavam, todos os OBTs, só que não todo mundo junto, porque não faz o menor sentido eu colocar concorrentes na mesma sala. Depois passava a TMC, depois passava o hotel, depois passava a locadora. Qual era o objetivo disso? Que os gestores pudessem conectar todas as partes e entender onde pode todo mundo trabalhar junto. Não é para sentar e falar, então, eu quero saber o que acontece lá dentro. Me conta. Não, como a gente pode envolver toda a cadeia e ter a compreensão de toda a cadeia para fazer o negócio acontecer. A gente esperava que durante a pandemia, né, que essa crise violenta Vamos falar de legado da pandemia. A gente esperava, eu particularmente esperava isso. A gente comentou, você se lembra das reuniões que a gente teve em 2020, né? A gente esperava que haveria uma mudança no pós-pandemia, sabe, naquela cultura de como fazer o negócio, de como trabalhar. A gente esperava isso, que acontecesse uma mudança, até porque muita gente se feriu ao longo da pandemia, muita gente sofreu ao longo da pandemia. Não, né? E tem um resto orçamentário que ainda vai ficar visitando a gente até 2024, no mínimo 2024 anos. Porque no mínimo 3, 4 todo anos. mundo sabe disso. Tá todo mundo feliz que tá tendo mais receita, mais resultado, mas você não tá
considerando... Não está considerando. Então, mas esse é o problema, né? As pessoas estão olhando o lado do copo mais cheio ali, mas não estão vendo que ali teve um período de copo meio vazio complicado. E a gente fala, Tanabe, que a comparação que a gente faz, ela é uma comparação a uma base fraca. Não adianta eu comparar 22 com 21 e com 20. A base é muito fraca de comparação. E aí fala 200% de aumento, mas comparado a quê? Nós nem comparamos. Então, mas é que tá, como eu estava colocando, a gente esperava uma mudança de percepção das pessoas de como fazer o negócio, até porque foram muito feridas. E aí você falou do CPF. Todos os CPFs sentiram em casa. Exato. As pessoas sentiram em casa, caramba, problema de perder até familiares, entendeu? Então as pessoas sentiram esse problema sério, crônico, tanto na casa quanto no CNPJ, nas empresas. Ora, o que aconteceu? Nós entramos em 2020 e eu ouço nas reuniões da Abracorp os problemas continuaram, ou seja, os problemas voltaram. No pós-pandemia, as coisas começam a voltar. Por quê? Às vezes a gente está meio que fantasiado com essa situação de que o volume está bombando, alguma coisa assim, e não está vendo, segura, faz isso daqui agora, e não está vendo o problema que aconteceu. Vai criando um Frankenstein dentro da empresa. Entendeu? Né? Esse é o grande problema. Esse negócio hoje de qualquer conversa que a gente tem, eu tenho essa conversa com muitos fornecedores, né? O cara chega e fala, não, eu estou sendo procurado para fazer uma tarifa direta, não sei o quê, uma negociação direta, mas beleza, mas o cara não pensa em como ele vai operacionalizar isso, né? Operacionalizar através por exemplo, hoje não do GDS, mas dos Direct Connect da vida aí, as agências estão gastando dinheiro para se implantar esse negócio. Investimento. Cadê o fornecedor para dizer assim, você, Giovana, você cliente, eu vou te dar essa tarifa através desse sistema, mas só para te avisar, esse daqui a agência está pagando para ter para disponibilizar esse conteúdo. Isso eles não falam, né? Essa história eles não falam. Eles falam que estão oferecendo uma condição melhor. Não, é mais usabilidade para o cliente, é mais, experiência, sei lá, no segmento aéreo lá, ele consegue marcar o assento dele legal, tudo, mas caramba, uma classe executiva, eu soube no mês passado, uma classe executiva de $7 mil, faz a conta em reais, quanto está isso daí. Eu já vi O cara não consegue marcar o assento. Pagando uma executiva de $6.500, ele não marca um assento, ele só consegue marcar um assento no dia do voo. Ora, ele está com a mulher dele. Como é que ele vai fazer no dia do voo marcar assento? Ele fica na 2 Charlie e a esposa vai na 5 Fox, pô. Então, mas tem uns que pode até gostar, né, cara? Alguns vão gostar, mas a grande maioria não vai gostar. Agora, explique-se isso para o cliente corporativo. Difícil. Explique isso para ele. Peraí, Tanabe, quer dizer que eu paguei R$80 mil e você não tem a capacidade de fazer o bloqueio da minha reserva, do meu assento? É isso que a gente está enfrentando hoje. Isso vem, às vezes, traduzido de uma incompetência da TMC. Exato. E aí a famosa usabilidade que esse fornecedor está chegando. Eu estou dando um exemplo de aero, mas hoje a coisa se expande. Então, o que nós procuramos fazer como entidade, como associação? Nós procuramos os fornecedores para tentar levar esse diálogo, essa conversa e mostrar as dificuldades que isso vai gerar na relação de toda a cadeia. Alguns entendem, alguns fornecedores entendem isso. Mas uma parte dos fornecedores não vão entender. O cara a casa matriz mandou eu fazer. É esse o argumento que eles dão. Eu queria puxar um tema aqui, voltando no preço da gasolina. Bati aqui. Você acha que é um japonês com descendência, background italiano também. A produção tá falando no meu ponto aqui que o Mota tá batendo na mesa ainda, viu? Não, eu até me afastei. Eu queria puxar o tema da gasolina. Preço de 2019 versus o preço de hoje. Queria voltar nesse... Mas antes de eu falar disso... Se o pessoal que está em casa assistindo não achar lá o guia de RFP no site da Abracorp, vai no blog da Turhouse que tem um passo a passo lá de como elaborar uma RFP. Do começo ao fim, tá? Vou fazer um jabazinho. A Lagev também tem. Na Lagev tem? A gente tem uma consultoria para poder atender nesses pontos principais de uma RFP e também poder deixar mais... Que legal, Gi. Quanto mais conteúdo a gente tiver para poder educar o mercado, porque a gente já entendeu isso. Nosso trabalho é criar conteúdo para educar o mercado, porque é só com o mercado mais educado mesmo, com mais informação, com mais conhecimento, que a gente vai conseguir fazer com que o que a gente está conversando aqui vá para o próximo nível, né? Então, voltando ao preço de 2019, 2020 e 2022 da gasolina.
Mercado de companhia aérea, por exemplo. A gente vê, saiu acho que agora a inflação de janeiro a junho, a passagem aérea ficou 22% mais cara no Brasil. Isso por conta de vários fatores. Está falando de um mercado que é altamente dolarizado, a gente está falando de um mercado, o barril do petróleo que está ficando mais caro, a gente está falando de 2 anos que as companhias aéreas também ficaram ali prejuízo atrás de prejuízo, então é natural que exista também essa necessidade inflação, de recuperação. de ajuste de preço mesmo. Mas quando a gente fala do mercado de agências corporativas, e aí a pergunta vai para os dois, a gente ainda trabalha com precificação de 2019. Quando a gente, sendo muito transparente, quando a gente fala de agência de viagens corporativas, nós ainda trabalhamos com precificação. Em algumas situações abaixo, né? Abaixo de 2019. Qual que é o seu olhar, Gi, com relação a isso? O que explica? O que você ouve lá na Lagev? Conta pra gente. Então, gente, eu na verdade, às vezes eu fico num grau de meio desespero, sabe? Porque quando eu olho, a gente sabe da questão da mão de obra, a gente sabe que está escasso, a gente sabe... muitas vezes a gente fica sabendo dos altos salários que estão se pedindo no mercado porque a demanda está escassa. E aí a gente vê que luz está mais cara, que o telefone está mais caro, que o espaço físico está mais caro, que se você tem um colaborador que está em casa, você está pagando uma internet mais cara, você está pagando o equipamento. Como você fecha a conta? Até os requerimentos, conforme o Tanabe colocou, investimento em tecnologia para entrar no NDC, LGPD. E o salto que deu, Ale, você ter que colocar todo mundo em casa com computador, com telefone, com linha. Quanto foi de investimento em tecnologia que teve a acontecer? Sem dúvida. É inexplicável, E né? com tudo isso, manter política de segurança da informação, né, para dar todo o respaldo em LGPD, Duty of Care. Então, além do aumento dos insumos naturais e diretos, você tem também um incremento da complexidade do ecossistema. Por conta do momento. Que né? é investimento em tecnologia cada vez mais forte. Né? O Tanabe colocou o NDC, que exige, um dos que exige investimento grande. Ô Vinícius, eu diria que é inacreditável isso. Não dá para entender. A conta não fecha. Mas na sua visão, Tanabe, como associação, você acha que existe espaço para a gente começar a praticar preços trazendo para valor presente mesmo, né? Porque o real de 2019 já não vale mais em 2022. Ele já perdeu o valor. Então não faz sentido a gente trabalhar com preços. Para mim existe claramente espaço. Agora precisa ter a vontade das empresas e entenderem, aí eu digo das TMCs, entenderem a situação que está, porque você pode ganhar um cliente hoje. Você vai conseguir manter esse cliente por 1 ano, 2 anos? Você vai conseguir manter nessa taxa, né, de volume cada vez mais? O volume de viagens, ele tende a crescer. Ele está um pouco baixo agora, o internacional, por exemplo, está um pouco baixo agora, porque ainda não está 100%. O mercado ainda, como um todo, não voltou 100% no mercado corporativo internacional. Oferta, né, das aéreas. A oferta. Nem tão pouco no doméstico. O doméstico, quando você vê aí informações da Latam, da Azul, da Gol, falando que já atingiu o número de 2019, vai ver a ponte aérea, que é o mercado corporativo. Não atingiu ainda os níveis de 2019. Vai ver um São Paulo-Curitiba. Não atingiu. Claro que a oferta, ela acompanha um pouco a demanda. A demanda nesse mercado, desses principais aeroportos centrais, mudou. Né? O mercado financeiro, por exemplo, hoje não viaja como viajava antes. Exato. Não viaja. Existem alguns outros setores aí, tecnologia, a logística, por exemplo, indústria farmacêutica, por exemplo, que na minha opinião, pelo que eu ouço, já voltou ao que era 2019. No offshore não parou em momento algum, né? Então, o que acontece é que a demanda ainda não está totalmente, não cobre totalmente a oferta do que tinha em 2019. Agora, literalmente, os custos são outros, totalmente outros. Então, eu acho que as TMCs, as agências, elas têm que realmente fazer a conta ali no papel mesmo, né? É conta de centavos mesmo que você tem que fazer para ir atrás do cliente. E não baixar o preço, porque o cliente pressiona para baixar o preço. O que tem que explicar para ele é falar, meu amigo, o preço que você está querendo, se a sua empresa fizesse o que você está pleiteando, no supermercado, eu não ia encontrar preços de chocolate nesse preço. O litro de leite, aliás, que daqui a pouco vai ser 900 ml.
Né? O mercado produtivo consegue fazer isso. O mercado produtivo consegue. O que era 1 quilo baixou para 900 gramas. O que era 1 litro caiu para 900 ml. Serviço não tem como fazer isso. Serviço não tem como fazer essa jogada. Não tem. Seu one way. Exato. Com esse fio é one way. E serviço, Vinícius, piorou a vida dos caras. Serviço de vocês piorou. Porque justamente falta de mão de obra. Né? A mão de obra se espalhou para outras coisas. E o nosso setor, aí especificamente, Giovana, no mercado corporativo, é um setor altamente qualificado. Eu diria qualificado por quê? Porque hoje você tem um processo de compra ou de uma solicitação, né? de emitir uma passagem ou coisa parecida. Se você fizer uma vírgula errada, você vai receber uma ADM de uma companhia aérea. O risco é gigante. Né? É gigantesco. Então, o cara, a Tour House não pode colocar qualquer consultor para atender um cliente para fazer uma emissão internacional. De jeito nenhum. Né? Esse cara não vai comprar no OBT de jeito nenhum uma passagem para a Europa. Ele não vai comprar no OBT. Ele vai demandar um pedido para uma TMC, para um consultor. Esse consultor precisa saber o que está fazendo. Aí eu te pergunto, sabe quantas vezes uma companhia aérea muda o sistema, as suas regras de jogo, e ela chega para dizer o seguinte: ontem mudou. Ela não vai dizer assim, amanhã vai mudar. Ela chega e diz, ontem mudou essa regra da tarifa. E aí dá-lhe uma nota de débito de $100, $200, $300. Quanto custa um FII que está sendo cobrado dele? Então não tem nem comparação. Então eu não vou falar o preço médio do FII não, porque eu fico com vergonha. mas ó, eu concordo, mas eu não acho que o problema está só no setor de serviço. Porque, por exemplo, no Brasil, a gente vai no restaurante, a gente paga 10% de taxa de serviço. A gente vai no cinema e compra o ingresso online, a gente paga lá a taxa de serviço por ter comprado online ao invés de comprar no guichê. O problema está muito mais voltado para o nosso mercado, setor de turismo. Quando as pessoas viajam a lazer, que compra numa OTA, elas pagam 10%. Mas quando a gente fala de viagem corporativa, que é uma complexidade não quer pagar. Infinitamente maior, 2% às vezes é difícil. Gi, o que você acha? Como é que a gente faz para... Vai ter que ter em algum momento uma união do mercado nesse sentido, que seja uma união das TMCs em torno de fazer diferente, e aí o que você falou, né, poder todo mundo ser signatário dessa mudança e não aceitar por um ano, porque sabe que no ano seguinte não vai ser sustentável, e aí você derruba toda a negociação de mercado. Não, Vini, não dá para pensar que não dá para fazer. Eu acho que tem que ter um grupo muito forte que possa bancar isso e um cliente também que seja porta-voz de uma mudança como essa. Porque você tá certo, você compra ingresso de show, você tá pagando... Você paga a taxa de serviço, sei lá quantas % de taxa de serviço. Aprender a falar não, né? Nosso segmento, nosso não precisamos falar não para monte de oportunidades que no fundo não são boas oportunidades. Eu lembrei de um caos aqui que eu queria contar. Esse lance de falar não, né? A gente teve uma vez uma negociação, você vai lembrar, não vou falar o nome, obviamente. Estava negociando com uma empresa do setor financeiro, né? Um banco. E aí chegou na mesa de negociação, eu fui no dia da reunião, foi uma das primeiras reuniões presenciais depois que começou a pandemia. Eu fui tudo animada, né? E aí cheguei lá, o cara falou, é você e seu concorrente. Só que teu concorrente veio aqui e falou pra mim que fez uma proposta matadora, que você não vai conseguir cumprir. E eu falei, beleza, tô ouvindo. Qual que é a proposta? Ele me deu X reais aqui de condição e ele me deu um prazo de 60 dias. Ele me deu 30 dias para faturar e mais 30 dias para pagar. O que você me disse? Eu falei, fecha com ele. Na boa, tu é um banco, você vai me dar um cartão de crédito com 60 dias para eu pagar e sem me cobrar por isso? Não vai. E a gente fala não. Muitas vezes a gente tem que falar não, porque a gente não consegue. Dentro da nossa estratégia comercial... e da nossa política, não de preço, mas da nossa política de trabalho. Muitas vezes a gente não vai conseguir atender o que o cliente está pedindo. E a gente precisa falar não. E isso rola às vezes, né? Eu queria contar só esse... Tem muito daquela questão, né, Vinícius, da escalabilidade. Hoje, em tecnologia, agora o termo é esse. Eu tenho escalabilidade. Claro, de repente você usar uma Amazon, né? O ambiente da Amazon lá para você guardar os dados ali, a escalabilidade talvez funcione, seja uma coisa legal. A Amazon te cobra menos proporcionalmente na medida que você vai alimentando mais coisa lá em cima. Agora, no mercado de viagens, né? Dizer, como você vai emitir muita passagem, eu consigo cobrar um FII muito mais baixo para você. Cara, o trabalho que você vai ter é o mesmo. E você sabe que uma coisa que eu percebi, as pessoas querem agora falar com os atendentes, com os agentes. Não quer falar com robô.
robô, não né? quer mais fazer online, não quer mais falar com robô. Eu acho que eu já ouvi até cliente querendo voltar com posto dentro da empresa. Você falou um ponto muito importante, Gi. Hoje nós sentimos dentro da nossa companhia uma inflexão aí no comportamento. Ou seja, nós estamos mais OFA do que OLA. Que lá dentro a gente chama OFA e OLA, né? OLA Online Adoption e OFA Offline Adoption. Nós estamos mais OFA do que OLA. Não tem a menor dúvida Interessante disso. isso. Mais OFA do que OLA. E isso mexe na produtividade, Isso já é uma mudança. sem dúvida. Total. Poxa, De se 19 mexe. para agora. E Tanabe, eu acho que o setor é qualificado. O que eu acho é que as pessoas estão entrando com a roda. O carro, eu já nem falo que é mais carro, eu já acho que é um foguete. Sim. E aí você tem a questão da empresa que você está trabalhando, então a cultura própria da empresa, para você ter aquela pessoa representando de fato. E tem uma coisa que o técnico também se ensina. Agora, quando você fala do que a gente chama dos soft skills, dessas habilidades que são emocionais, cognitivas, aí eu acho que a gente precisa começar a alinhar, porque Sim. você também vê um aumento da necessidade de se falar de cliente com os agentes de viagem e às vezes um despreparo do agente de viagem de falar com aquela determinada secretária da presidência. Então, um legado direto, na minha visão, pandêmico. Porque essa mudança no modal, no comportamento e estresse pós-pandemia, a gente está tendo que lidar muito. Exato. Muito. Mas a muito. gente, o Mota, de uma certa forma, imbuído dessa questão do online booking tool, da plataforma online, digital, aquela coisa toda, a gente estimulou muito isso no cliente. Então, mas aí A gente, nós- ó, faça Eu acho que a online. gente cansou da E aí, tela um e aí o pouco. problema é o seguinte, Giovana, é que hoje o cara fala assim, eu te entrego uma plataforma perfeita aqui no telefone celular. Não vai entregar. Porque é muito complexo. É complexo demais hoje você trazer conteúdo aqui dentro. Conteúdo, principalmente no serviço, né, de viagens, é extremamente difícil. E ainda você fazer a gestão disso é muito complicado. Até existe o super app, tem essas coisas, mas o que eu percebo é o seguinte: o emocional de um número grande de pessoas está abalado, cara. Ainda, né? Tá abalado. A gente hoje, dentro da nossa empresa, a gente tem um cuidado e uma capacitação muito grande, porque o cliente, ele tá cada vez a ansiedade tá na Em todo flor mundo, da né? pele. Não é só Cara, aí, o cara né? abre uma ordem de Tudo serviço, quanto é lugar. o SLA de 2 horas. Em 10 minutos ele já tá ligando. 10 Ansiedade, minutos. Ele já mandou 2 follow-ups. Mandou o WhatsApp. Já mandou o Mota, WhatsApp. Você manda um WhatsApp pra pessoa, a pessoa não te respondeu no tempo que você acha que é. A pessoa já tinha que falar, você viu minha mensagem? eu tô com um tagzinho que fala, eu li seu e-mail. Eu tenho um desse agora, porque a pessoa te manda um e-mail e depois, você viu meu e-mail? Te liga de anexo, Então, né? Mas é a ansiedade E que tudo você isso tá é um falando. elemento muito importante pra gente colocar na mesa, porque aí a gente coloca todos esses elementos aí e volta naquela composição de um bom escopo alinhado, discutido, uma expectativa compartilhada, porque tem sim uma adesão hoje mais offline. Essa adesão offline, ela traz mais contato. No mais contato precisa ter mais preparação, né, para as pessoas da linha do atendimento da TMC. Pega pessoas viajantes estressados no outro lado, porque vai viajar, alguns ainda pensam que viajar não é seguro, com item relacionado à saúde, Covid, etc. e tal. Então ainda tem um lance de ambiente hostil. As secretárias vivem num ambiente extremamente estressante, né? As VPs que a gente chama, as vice-presidentes, né? Que são as assistentes executivas, elas precisam de uma atenção porque elas fazem muitas coisas. E aí a gente volta de novo no Drive D, escopo, expectativa, alinhamento de condição, tudo isso gera custo, treinamento, capacitação, monitoramento, tecnologia de WhatsApp corporativo, centralizado, com mapeamento. Então hoje a pessoa pode ligar, pode mandar mensagens, você tem que controlar a informação que chega na sua base. Muito mais do que emissores de passagem aérea, né? Quanto uma empresa mais bilhete emite, tem aquele pensamento, eu tenho uma braganha aqui de reduzir. Não, quanto mais solicitações ela traz para mim, mais informação eu tenho que armazenar.
Eu sou o Amazon também. Porque o cara traz um monte de coisa para cá e aí eu tenho que armazenar tudo isso, eu tenho que colocar nas caixinhas direitinho, é LGPD, é o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Toda essa composição de dados vira trabalho de enriquecimento e devolução organizada para o cliente, para mostrar para ele aonde o passageiro está viajando, com qual antecedência está viajando, se está comprando direito, se não está comprando direito, se está ofendendo isso, se está ofendendo aquilo. Né? O que a gente pode entender de perfil também, né? Porque a moçada de hoje, né? Os viajantes que estão começando a viajar nas empresas hoje, a expectativa deles o critério de urgência para ser atendido na demanda dele é muito maior, muito mais curta o tempo do que uma galera de um outro padrão, de um outro nível, né? De um nível executivo da empresa. A expectativa é diferente. Esse cara, ele vai chegar culturado nisso daí, sabendo o que é dentro desse ambiente, por exemplo, de mobile que ele vive, e ele vai levar essa cultura lá para frente também, desse jeito, entendeu? Só que cada vez menos eles têm mais informação, é fato, porque pega aqui, né? Mas muito menos conhecimento. Esse é o problema. Eu diria que o grande desafio da gente hoje é tentar trabalhar esse conhecimento, e aí no nosso caso das TMCs é mais crítico ainda, porque a coisa está ficando cada vez, ao invés de ser mais simples, na verdade o fornecedor está tentando dizer para você, viajante, para você, cliente, que a coisa é simples. Mas para a coisa ser simples, tem uma complexidade enorme que alguém está tendo que manipular, que alguém está tendo que trabalhar. E quando a gente fala de viagens corporativas, quem tem que estar tendo manipular isso daí é a TMC. Esse é o problema que a gente tá enfrentando. E aí, a TMC, por outro lado, você está me falando aí que hoje o OFA é maior do que o Ola. Gostou do OFA, né? Que o Ola é pior ainda. Por quê? Porque não tem a mão de obra. Exato. O cara não tá... Aquele cara que trabalhava na Turhouse hoje vai buscar, o cara não tá mais. Ele tá fazendo uma outra coisa. Mudou de ramo, né? Nesse período, entendeu? Então, esse é o grande desafio. Falando em mão de obra, eu queria tocar nesse ponto. Atratividade. Porque, de fato, o mercado de turismo, como sofreu e as pessoas foram demitidas, muitas migraram. E elas estão em outros mercados hoje. E muitas não querem voltar. Porque o nosso mercado não é tão atrativo. Na visão de vocês, começando por você, Gi, como é que a gente torna o mercado de viagens mais atrativo? Eu vou primeiro falar de uma conversa que eu tive agora, na hora do almoço. Tá fresquinho. Tá fresquinho. A gente falando dos cursos de turismo que fecharam no Brasil. Cursos de turismo em São Paulo que estavam sendo ameaçados de fechar, mas conseguiram ser bancados para permanecer. Com quem eu estava conversando hoje, ela me falou que a maior desistência durante o curso é no curso de turismo. Então, você já vê lá no começo, na base total, um descrédito do que acontece, do turismo em si, e o turismo com todas as suas ramificações, né? Sim. O corporativo ainda é muito pouco conhecido. Sim. Quando você vai para uma faculdade de turismo. Se vocês fazem um trabalho de trazer esse conhecimento de corporativo, a gente também está com um estagiário dentro de casa que nem sabia o que era o corporativo. A gente precisa começar a trabalhar na base. E aí o que eu ouvi é que a remuneração é muito baixa. E você olha muito para... Fazer turismo é ser guia turístico. É você trabalhar em, acho que, front de hotel. A gente estava falando dos 3 lugares que mais se conecta com a faculdade de turismo, e é muito mais que isso. E aí a gente vai numa questão mais profunda ainda de investimento no turismo no Brasil. Você vai começando a depurar tudo isso. O próprio turismo no Brasil, ele não tem um investimento que possa refletir a grandeza do que a gente é. Agora a gente foi para o WEC, que é um evento em São Francisco, e da MPI, que é uma associação americana de profissionais de eventos. A prefeita abriu o evento e a festa do primeiro dia foi dentro da prefeitura. A cidade inteira estava preparada para receber aquele evento de 4.000 pessoas. Que legal. E aí, eu não consigo... Para responder a tua pergunta, a gente tem que olhar num lugar muito mais... Né? Estrutural, exatamente. E aí, para tornar mais atrativo, eu acho que a gente comunicar... Eu lembro que logo que eu entrei na Lagev, a gente foi numa FATEC, acho que foi no Belém, e os alunos... A professora convidou a gente
para poder falar sobre viagens corporativas para aqueles alunos que estavam em formação ainda. E a gente já vê um movimento de levar alunos das faculdades já em treinamento para fazer cursos dentro das agências de viagem, para que depois se possam ter alguns profissionais formados. Então, Vini, eu acho que a gente poder falar, a gente poder entender remuneração, que eu acho que é um ponto importante também, e fomentar o turismo como um todo. Concordo. De novo, dinheiro, e tem que ter investimento. E de novo a gente volta Tem pro que ter lance da educação, né? Que é o que você falou. De fato, muita gente fora do mercado de turismo não conhece, não sabe que tem turismo corporativo. Nossa, como assim, né? Tipo, turismo corporativo. E é um mundo fantástico, é interessante. E eu acho que as empresas também têm que criar um fluxo, de novo, trazendo para dentro de casa. Acho que tem que ter também uma capacidade de gerar interesse para esse cara trabalhar. De criar mão de obra. De criar mão de obra, preparar o cara. Não podemos ficar esperando que universidades façam isso. Esquece. Eu fui ver um curso de turismo antes da pandemia ainda. Realmente é o que você falou. Hotelaria. O turismo é hotelaria. Ponto. O guia. É atendimento lá no hotel, cara. É uma parte importante. Não tenha dúvidas que é importante. Mas eu acho que a iniciativa privada, eu acho que tem que fazer isso na condição de empregador. Na condição de empregador, você se lembra que a Abracorp tentou lançar alguns programas e a gente teve dificuldade para viabilizar o programa justamente porque a própria agência de viagem não estava preparada para fazer esse tipo de coisa. Criar um plano de carreira, sabe? Uma expectativa de plano de carreira para o cara ir crescendo lá. Quais os passos que ele tem que ter? Sei lá, estou falando, vou chutar aqui. Consultor 1, consultor 2, o que ele precisa ter, consultor pleno. Aí depois, o que ele pode galgar, entendeu? Eu acho que esse tipo de coisa também é fundamental. Você vê nas empresas, nas grandes organizações, você vê isso. Você vê um negócio chamado plano de carreira. E aí o cara se motiva. Então, eu não me preocuparia, Vinícius, com a formação universitária, vamos dizer assim, do profissional. Eu acho que ele tem que ter formação universitária, claro. Formação mercadológica, mas não né? precisa ser diretamente para mim de turismo especificamente. Eu acho que tem um lado profissional que ele vai ter que aprender dentro da empresa. A empresa tem que ter, ou aí a associação, né, no caso a Abracorp, por exemplo, criar e a gente tentou criar. Essa é uma ideia que pode ser revisitada. A gente teve alguns desafios aí para fazer. A gente precisa de apoio. Maratona, assim, para nós santistas, você acha que falta desafio, Nossa meu irmão? Senhora, ele é maratonista, maratonista, desafia com ele mesmo. Mas é uma questão que eu acho que a gente tem que trabalhar assim como associação ou como associado, né, como uma TMC, de gerar esse valor para ele. Para que ele tenha a capacidade ou a iniciativa e a vontade de crescer no setor de turismo. Porque daí esse cara vai falar com a boca cheia, né? Eu trabalho numa TMC, eu trabalho, sei lá, não precisa ser nem ser do setor de turismo, de TMC, mas numa agência ou numa operadora, coisa parecida, né? A gente fica meio que hoje... a gente meio que largou, ou a gente nunca teve essa preocupação profissional. A Lei Geral do Turismo ainda não foi sancionada. Né? Ali tem um item que é importantíssimo hoje para as agências de viagens, que é a responsabilidade solidária. A gente está batendo ainda na tecla lá que, ok, a Tour House emitiu uma passagem para um determinado cliente e a companhia aérea, essa companhia aérea que ele emitiu, que aliás não foi nem sugestão da Tour House, mas foi sugestão do cliente, ele quis aquela passagem, a Tour House atendeu e essa empresa fechou, é culpa da Tour House? Não é. Né? Só que hoje é. Hoje você vai no judiciário, no legal, a Tour House é que vai ter que pagar por isso. Né? Então, isso dá uma fraqueza, dá uma fragilidade, inclusive para o empresário. Para o empresário do turismo, ele fica com medo disso, entendeu? Então, eu acho que também tem o lado das leis que a gente está trabalhando, a Abracorp, junto com a BAV, junto com a Abrastoa, a gente está trabalhando lá em Brasília com isso, lá para ser sancionada essa Lei Geral do Turismo, para dar mais sustentação, para dar mais credibilidade e força para as agências. E aí a gente, é o que você falou, é uma corrente, não é uma peça só. A gente vai ter que movimentar e todo mundo tentar movimentar. É isso que a gente tem que tentar fazer, entendeu? Desse aspecto de qualificação, capacitação. O investidor precisa se sentir seguro. Exato. O investidor se sentindo seguro, ele faz um investimento cada vez maior, traz o dinheiro, claro, né? E faz a roda girar. Legal. A expectativa em termos de faturamento
para a gente dizer 2022, a expectativa é a gente ter um faturamento de em torno de 20% acima de 2019. Eu estou falando faturamento. Né? Eu não estou falando transações. As transações eu acredito que ainda não vai chegar igual a 2019. Por quê? Porque alguns perfis de clientes mudaram. Quantos por cento acima de 2019, você falou? Em torno de 20%. 20% faturamento é justamente o aumento do ticket médio da passagem aérea. Por volta disso. Aproximadamente então, isso. Está meio que empatado, né? Não muda muito. Não muda muito. Mesma visão nossa. Agora, o internacional, eu acho que ainda tem aí uma caminhada, mas enquanto esse dólar estiver batendo nos 5 e pouco, se for para 4,99, a percepção muda. É 4 e alguma coisa, a gente vai falar. A gente não fala que é 4,90, a gente fala 4 e alguma coisa. Agora 5 já machuca. Esse que é o ponto, Vini. A gente fala em números maiores, mas transacionais, eles não estão no mesmo patamar. E a gente, com os números tem o número de vocês, a gente tem um LVC, ele é baseado em quinais do próprio governo, então a gente tem que esperar o governo divulgar para que a gente possa fazer uma análise. Você está em real time ali com o volume das agências, mas é exatamente a mesma coisa. É o alto custo da viagem corporativa. Continua sendo ainda um fator decisivo. E aí eu queria emendar a próxima pergunta para você. Que o desafio e o orçamento de 2023 para a área de viagens? Como é que tá? A gente falou bastante disso numa live recente. Dá uma boa notícia pra gente aí. Do planejamento orçamentário. No nosso site tem um material, a gente tem uma live no YouTube que foi feita sobre esse tema. E o planejamento orçamentário é... O que o economista que apoia a gente, que é o Guilherme Ditz da FEComércio, ele fala, 2023 também vai ser um ano caro. Então, você não pode pensar que você vai voltar aos patamares de 2019 e você tem que ter aí um olhar de mais ou menos 20%, 22%, que foi um número que eu vi recente também numa pesquisa, de incremento no gasto, não em volume. Ou seja, quem gastou, vamos botar um número aqui para ficar fácil de entender, quem gastou 1 milhão em viagens, empresa que gastou 1 milhão em viagens em 2022... Em 23 vai gastar 20% acima disso, aproximadamente. É que 22 ele é um... Mas tem um ponto que eu acho que já isso mudou. No pós-pandemia, eu acho que isso está trazendo uma outra realidade. Se o mercado corporativo, você participou da nossa reunião lá em Lisboa? Não. Você foi? Não. Eu apresentei uns números lá em janeiro. Em dezembro. Doméstico. Em dezembro eu apresentei uns números lá na apresentação que a gente fez lá e a gente pegou o mercado americano como exemplo. Né? O mercado americano, eu sempre pensava, a gente sempre dizia o seguinte, né, que o mercado americano é o melhor exemplo das viagens corporativas, por exemplo, porque lá é um mercado extremamente preparado, maduro para trabalhar, né? E o que aconteceu? Se você puxar os dados lá, eu tenho lá, a gente teve um aumento ao longo dos anos, né, de viagens corporativas. Só que a lazer aumentou muito mais. Sim. Viagem a lazer cresceu muito mais. Essa é a tendência aqui no Brasil. Na minha opinião, já não é tendência, é realidade. O mercado corporativo está aumentando, sim, ele está aumentando. Só que o mercado de lazer está aumentando mais. Por quê? Porque hoje tem o famoso pleasure mesmo, e isso é fato. O cara está viajando, quer dizer, ele está entrando muito mais forte na conta. Eu não percebo o pleasure ainda no dia a dia. Eu não percebo, cara. Eu acho que já está tendo isso. Talvez, sabe o que é? Ele vai trabalhar, ele só estende. Não, ou ele já trabalha de outro lugar. Não, mas o que isso você ouve na hotelaria. Eu falei com o César Nunes lá, que é o VP da Atri, né? Falei com ele, eu falei com outros hoteleiros e aí precisa olhar isso. Cezão, um abraço pra você, hein? Vai ficar um convite pra você vir aqui com a gente, bater o papo. Ainda bem que ele não percebe que eu faço pleasure direto. Eu vou pro Rio, fico lá no final de semana. Mas aí que tá. Isso beleza, mas o que tá acontecendo, Vinícius? Eu falei que nada mudou. Isso aí foi sempre assim. O que tá acontecendo é o seguinte, é que o Vinícius que fazia isso sozinho, agora ele tá levando a namorada, tá levando a esposa, tá levando alguém junto. Entendeu? Não para ficar lá direto, mas tipo assim, e quando ele vai esticar, a pessoa tá indo lá. É isso que tá começando a acontecer. Por isso que a hotelaria não tá dentro da TMC, né? Geralmente esse volume não tá dentro da TMC. Bingo, você falou tudo. Na minha opinião, aí existe uma grande oportunidade, e eu sempre falei isso. Você se lembra das reuniões da Abracorp. Eu sempre falei isso. Eu falei, cara, o teu consultor, quando vende o produto, ele tem que procurar entender. Ele tá indo sozinho? Você vai voltar sexta-feira, por que você não fica o final de semana no Rio de Janeiro? O que mais eu posso te oferecer? Ele precisa de um estímulo.
estímulo. ter. Esse cara precisa aliás, ele está rezando para você dar um estímulo para ele. E ele vai comprar esse estímulo, entendeu? Então, é isso que está acontecendo, porque o lazer está crescendo. Você pode ver, o lazer está crescendo. Você Está crescendo, mas eu fico com uma pulga atrás da orelha ainda, pelo endividamento também da classe C, D, que pode ser um... Quando a gente fala de pleasure, beleza. Mas quando a gente fala de lazer, teve um boom na pandemia, que era as viagens para você visitar parentes e relativos, né, que as companhias chamam de VPRs, Visit Parents and Relatives. Então o cara que estava muito trabalhando aqui em São Paulo, estava muito tempo longe da sua família, ele foi para visitar a família com medo da pandemia, etc. Eu não sei se sustenta um lazer. O viajante americano viaja 5 vezes a lazer por ano. Não, O brasileiro é 0,9. Não, os números mostram isso. Em 2019, nos Estados Unidos, viajaram 980 milhões de pessoas. No Brasil, 94 milhões de pessoas viajaram. Agora, você falou da classe C, tudo. Minha sincera opinião, Claro. não mudou isso. Não Também acho que aumentou o não. volume de gente de classe C voando. São os mesmos CPFs que estão viajando, meu amigo. Você acha que não? São os mesmos CPFs que estão viajando. Desde quando? Teve alguma mudança, claro, em algum momento, né? Teve um Teve boom incremento, ali, teve. Mas aquele cara, o que eu vejo? Tipo assim, eu não vou dizer nem salário porque eu não consigo definir isso. Mas hoje você vê muito mais pessoas tirando férias, marcando as férias e ele viajando nas férias. Ele pode não pegar um avião para ir para Fortaleza, mas ele vai pegar o carro, o que ele não fazia. Ele não fazia. Então isso realmente mudou um pouco. Isso não foi a pandemia. Isso já vem ao longo de um tempo tendo mais valor. Por isso que eu estou falando que hoje o Pleasure, na minha opinião, já é uma realidade. Já é uma realidade para a gente. E o Pleasure não o Vinícius viajar, ele sozinho esticar. Que também já é um investimento, já é um gasto maior. Aquilo que ele gastaria de segunda a sexta, ele vai gastar agora de segunda a domingo. Até segunda a porque sexta o pela Anywhere empresa. Office, Isso vai ajudou pra onde caramba você também. quiser, com computador Também. ou com Sim. Trabalha de celular. qualquer lugar. Também. E ele se torna, Também. entre aspas, um pleasure. Você está Também. trabalhando e Também. também... Mas eu tenho- Na minha leitura, isso está muito ligado com o lance que você falou, da questão das novas gerações também. Que o comportamento de compra dessa galera vai mudar. Sim. Até 2025, quem vai ocupar a maior parte dos postos de trabalho no mundo vai Essa ser a moçada. geração Z. Essa moçada de hoje. É a geração Z. Hoje, quando a gente fala da maior parte dos postos de trabalho, é a geração milênio ainda, é a minha. A Z vai dominar depois da minha até 2025. O que isso quer dizer? Essa geração é a geração que prefere a experiência do que a posse. E isso é comprovado. Sim. E viagem é o quê? Viagem é experiência. Então eu acredito que essa questão do pleasure que você fala está muito ligada também à questão da mudança geracional que a gente vem presenciando ao longo Sim, dos não tenha últimos anos. dúvidas. Sim. E que a Claro. gente ainda vai presenciar ao longo dos Que ainda próximos não anos. aconteceu. Porque Mas já está acontecendo. Quando você lê, eu vi um estudo hoje na Skift falando que, e a gente já sabe disso de certa forma, a escolha dessa geração por trabalhar num lugar que exige que ela vá todos os dias para o escritório. Sem dúvida. Ela prefere não vou trabalhar aí porque eu quero ter qualidade de vida. Exatamente. Quero trabalhar na minha casa, porque eu demoro 2 horas para chegar. Isso no Brasil a gente acha que ainda não é uma realidade tão forte, porque por conta de tudo que a gente vive, de economia, etc. Mas lá fora, os estudos indicam que já há uma escolha do funcionário No se ele modal. vai trabalhar naquela empresa. Tem até um vídeo esses de Instagram, a menina que vai ser contratada entrevistando o contratante. Exato, Me mudou. manda o seu currículo que eu quero analisar se eu sirvo para trabalhar aqui na sua Exatamente. empresa. E isso já está acontecendo aqui no Brasil. Eu concordo contigo. O pessoal em cima do modal tomando uma decisão se vai ou não. Porque é o investimento também dele para ir naquela empresa, propósito, etc. Isso que o Vini comentou da parte de pleasure, a gente percebe que a atratividade para uma pessoa da geração Z ir trabalhar numa empresa A, B ou outra, ele pergunta da política de viagem já. Como é que é essa política de viagem dentro da sua empresa? Permite fazer isso? Eu posso viajar? Posso não viajar? Já é um fator de escolha. Mas no dia a dia, eu ainda não percebo essa mudança na prática mesmo. Tem muitas empresas que chegam e falam assim, ó, não pode ficar sábado e domingo. Tem muitas empresas. Sabe por quê? A custódia da pessoa ficar, a segurança da pessoa ficar, do preposto,
É da empresa ainda. Mas isso Mas- está mas- sendo contornado. isso, Ale, eu isso. acho. A Não, eu legislação- gostaria a que legislação- tivesse muito mais avançado. Mas, Mota, a Mas não, o que legislação eu tô querendo trabalhista- assim é a minha percepção. Eu não percebo isso do dia a dia ainda. Mas a legislação no trabalhista está corporativo. muito mais flexível para ler essas coisas. Primeiro que hoje, o funcionário, se ele entrar com uma ação contra a empresa e se ele perder, ele paga. O que Sim, não acontecia antes. sim. Então o nível de ações trabalhistas Não, já reduziu caiu. de uma forma absurda, porque o cara vai pensar duas vezes antes de entrar com uma ação trabalhista, entendeu? Então eu diria, Mota, que eu acho que é um sinal de atenção. E é benefício. Eu diria. Agora no Sim, DBTA total. Eu sou o Total. incentivador Não, disso. eu entendo. E no DBTA eu conversei com uma gestora de uma empresa alimentícia, agora o DBTA que aconteceu em San Diego. Ela disse que já é previsto na política de viagens o Bleisure e a extensão é coberta pela empresa, ou seja, a mudança do bilhete. A própria empresa Caramba. arca com essa mudança. Maravilha. Ela pode usar o acordo corporativo para o aéreo e para o hotel e ela tem a cobertura do seguro viagem. Olha só. Nós temos um produto, Olha só que inclusive, coisa de bacana. contratação. que o Vini Isso é vai muito falar, legal. que ele tá louco para falar. Nós temos um produto, TH Experience, que nós lançamos em... A gente lançou na pandemia, muito atento a isso, né? Porque antes a Tour House era uma empresa de Travel and Expense. Hoje nós somos uma empresa de Travel and Expense and Benefits. Então a gente já... Você treinou para falar isso? É, hein, cara. né? Pô. Então só. hoje a gente já tem produto para atendimento das viagens corporativas, do expense, gestão de despesas e também para política de benefício. Pensando nisso, quando começou a pandemia, a gente entendeu que ia ter esse boom de viagem doméstica e de viagem a lazer. E a gente criou o TH. Foi 2019. 2019 a gente começou a pilotar. Já tem um A gente cliente, já pilotou foi com um implementado cliente, a em gente pilotou com um 2019. cliente. Ah. E aí, em 2020, a gente lançou isso no mercado mesmo e hoje está em praticamente 50% da nossa Você falou base. que é tudo tranquilo aqui, não é? Tudo? Então, Tudo posso tranquilo. pedir um café? Claro que pode, cara. Pode pedir um café. Produção, Ô, cafezinho, produção, sai um café aí. 2 gotas e meia, pô. Porque Quer- daqui a quer pouco, também, o gente? presi- Não, daqui a quero pouco, mais água, Vini, daqui a por pouco favor. o presidente do Santos vai ligar para ver se você aceita o convite, né? Ele vai migrar de Exatamente. área, vai começar a sofrer mais ainda. Ele acha Vai. que vai sofrer Não, o menos. Santos Pensa está que- tranquilo hoje. É um Mas eu vou time... falar pra você, quem trabalhou em turismo, quem trabalha em turismo... Tem coração pra aguentar tudo Nossa, isso. vai colocar o Santos nos trilhos. Mas ó, o Vini Não, tava que falando. isso, Peraí, vai lá. Você tava falando. Eu parei para escutar falar do Santos. Pois Ô, é, tem que se sentir um privilegiado, eu tô cara. meio chateado com o futebol, Tanabe. Por Eu quê? sou São Paulino, cara. Tô meio mas- chateado. E a Mas G também. é corintiana. Pode uma italiana bonita dessa aí ser corintiana? Foi pressão. Hã? Livre pressão, provavelmente. Mas a Gi não tem cara que foi no Itaquerão ontem, não foi não, né? Não. Confesso pra você que não cheguei Não, a não. Mas retomando, a gente criou um produto chamado TH Experience para poder ajudar as empresas a criar uma maneira de tornar a política de benefício ainda mais atrativa. É isso aí, isso é fundamental. Hoje um cliente da Tour House, ele pode disponibilizar para todos os funcionários deles um ambiente onde essa pessoa vai, por ser um colaborador de uma empresa cliente da Tour House, acessar e vai comprar passagem aérea, vai comprar hotel, vai alugar um carro com a extensão dos acordos corporativos. Exatamente É um isso que ambiente você falou hoje. separado do OBT, porque o OBT ele é muito bom, mas ele é bom para uma experiência de compra de viagem corporativa. Quando você fala de compra de viagem particular, viagem de lazer, a experiência do usuário não fica tão legal lá. Então a gente desenvolveu uma plataforma, que ela é um white label 100% exclusiva e fechada. Isso é então, bacana, o muito cliente da legal. Tour House coloca lá o logo dele, disponibiliza. Na hora que vai abrir uma vaga, coloca todos os benefícios, coloca, ó, você por ser funcionário da empresa aqui e tal, você pode comprar a viagem com até X% de desconto através do nosso programa de viagens. Utilizando os nossos Utilizando acordos. os nossos acordos. E Isso é bacana, e porque estimula. a aceitação ela tem sido muito legal. A gente se baseou, inclusive, Tá no... vendo? Não, é como a Gi falou, Aí ele é um ele fala benefício. que não acredita não, mas no isso, Blejo. não, mas isso A não empresa é. dele aplicou e ele não acredita. Mas isso daí não é Bleasure, é Leisure. É direto. É a Não, pessoa mas- compra da pessoa física. Não, mas ele tá entendeu? viajando, ele pode ficar, não é isso? Também. Se ele quiser. Pode, no se ele exemplo quiser que a- estender, no exemplo pode. que a Giovana deu. Se a Mas- empresa permitir com que ele altere, Pode. pode. Isso é o que o Mota comentou que a gente ainda não tem percebido. Né? Então, uma viagem nasceu no corporativo, a empresa CNPJ autorizar que termine no Mas lazer. eu Mas acho que eu é acho uma que ele- baita oportunidade ele tem que de ser geração estimulado. aí de... É fazer pergunta. Estimulado. Vai com quem, vai ficar quanto tempo? Ele tem que sua ser empresa estimulado, E aí Vinícius, você porque começa a senão gerar não mais vai. receita. Ele tá muito, sabe, preso ainda. Então ele tem que ser estimulado a fazer isso.
a fazer veio para São Paulo, pô, não quer assistir um jogo do Corinthians que vai ter no sábado, sabe? Esse tipo de coisa. Pô, qual é o cara que vem a vir lá do Nordeste e não gostaria de ir no Itaquerão assistir um jogo? Isso ou no acontece, Allianz aconteceu Parque. com o Felipe, que veio Ou de na Vila Fortaleza. Já coloca na agora Vila, no até na Vila profile Belmiro. qual time você torce. Acabou. Olha, ó, hashtag fica a dica. Gostei dessa daí, ó. Tá vendo? E tem sido um sucesso, assim, porque as empresas têm nos procurado para poder implantar esse programa. Agora, no final do ano, é o contrário, né? A gente percebe a queda do corporativo e o TH Experience bomba, né? Porque é o pessoal viajando a lazer. E a gente se baseou numa pesquisa que o Sebrae encomenda da Global Entrepreneurship Monitor, que ela diz que o brasileiro tem 3 sonhos principais. O primeiro deles é empreender, comprar a casa própria. Eu vi isso. O segundo é viajar. E o terceiro é empreender. Então isso mostra que o brasileiro é um povo que tem ainda essa cultura da casa própria, que isso vem de lá de trás. Sim, sim. Mas é um povo que gosta de viajar e que viagem está subindo cada vez mais e muito empreendedor. Pô, a gente tem a faca e o queijo na mão, né? De fazer com E que... o país é maravilhoso, De né, fazer gente? com que as empresas Maravilhoso. realizem o sonho é- dos funcionários de viajar. Olha que legal. Eu acho isso demais. É o E social, quando- né? É o lado Também. social. E Também. tem uma... Eu acho que uma obrigação da gente aqui é fomentar esses destinos que os viajantes corporativos eles vão para trabalhar e eles também fazem o lazer e ele movimenta a economia local e a gente pode Isso. começar a fomentar também através de conventions o turismo que a gente fala que é o turismo de capital intelectual, o Sim. nomadismo e não deixar que seja só uma viagem a trabalho. A gente sabe que ele tá usando um restaurante da cidade, ele está fazendo um passeio, ele está Fomentando. vendo um atrativo. E a gente, como vocês, né, como empresários, fomentar o desenvolvimento dessa região. Porque é iniciativa privada. E Sim. o Brasil, ele é maravilhoso, tem negócios Sim. naquelas cidades mais distantes e a gente sabe que a cidade gira em torno daquela empresa, mas acaba girando em torno também da movimentação. E nós somos econômica. acomodados. Vamos ser sinceros, nós brasileiros, nós somos acomodados. Né? Talvez essa nova geração seja um pouco menos, mas a gente é meio acomodado, então nós precisamos do estímulo. Esse é fato. A gente precisa ser estimulado, entendeu? Então por isso que eu digo, volto a dizer aquilo lá, a pizza de viagens ou a pizza de turismo, viagens vai aumentar bem no Brasil. Eu acho que vai aumentar bem. Você acha, né? Tanabe? Vai. Porque muita gente, quando começou Só a pandemia, que- falou o contrário, né? Vai aumentar. Né? O Bill Gates, por exemplo, ele defendia que ia exatamente. ser 50%, mas não caiu 50%. Não, mas ele tem que errar né? em alguma coisa. Claro, né? não, mas ele tem que apostar no negócio dele, né? Mas você fala pizza Mas de viagens... Não, viagens como um todo. tá. E aí a fatia de viagens corporativas, ela vai diminuir proporcionalmente ao volume total ao volume geral da pizza. Mas Então, isso se não a quer dizer pizza que ela- está crescendo, o que eu digo é que a fatia de viagens corporativas vai ser um pouco menor, mas assim mesmo ela vai crescer. Ela vai crescer. Esse é o detalhe. Percentualmente no total ela vai ser menor, mas ela vai Isso, ser mas maior ela vai comparado crescer. com o Mas eu passado. acho É que isso vale aí. a gente acompanhar. Não sei se vocês viram que saiu essa semana, acho que não sei se é Google e de mais uma farmacêutica, que as viagens corporativas vão ser estritamente restritivas e para questões muito pontuais que sejam necessárias face-to-face. Isso saiu, acho que 7 dias atrás. Mas você Não acredita vi, nisso, Gi. Gi? Não vi. Então, Vini, quando a gente olha uma redução de time dentro das empresas, você tem uma redução de viajantes, concorda? Se diminuir o número de pessoas, diminui o número de viajantes. Quando você olha esse cenário todo de custo que a gente está vivendo, o ano que vem não tem uma perspectiva de redução. E eu entendo que vai ser mais caro e vai continuar sendo maior que 2022, 21 e 22, mas eu acho que a gente não vai chegar ainda em A 2019. proporção de viagens, né? De unidade, de transações. Eu fico um pouco preocupado com essas afirmações, assim, principalmente dessas empresas que vêm lá de Temos fora que acompanhar. do Vale do Silício. Porque quando começou a pandemia foi a mesma coisa. Agora você não vem pro escritório nunca mais. A pandemia passou E agora quer todo praticamente... mundo voltar lá Não, mesmo, agora todo né? mundo precisa Vamos voltar pro escritório. Não, Pô, mas eu acho que muda um pouco o modal, Vinícius, porque senão como é que você explica o mercado de locação? Exato.
Olha o estouro no mercado de É uma locação. relação completamente direta. Entendeu? Aí você vai dizer, à ué, mas é redução da mercado aviação. corporativo também, né? Engraçado. E o cara tá viajando do mesmo jeito também. Sim. Ele tá viajando, entendeu? Então, eu acho que muda um pouco o desenho. Aí, por isso que eu disse, aquelas cidades que estão dentro de, sei lá, num raio de 500 quilômetros, por exemplo, de repente, 500, 600 quilômetros, onde tinha voo, de repente caiu um pouco esse número de voos. Mas houve uma substituição, né? Exato, Número não de parou. diárias. Mudou. Diárias em hospitais, não. É que eu tava no hospital ontem, eu dormi no Instituto do Sono lá Mas ontem. você tá bem, cara? Não, eu fiz o exame Não, do, e o do, Santos do que tava sono, fazendo isso com ele. da apneia, o teste da apneia que eu fui fazer. Mas as diárias na rede hoteleira, ela aumentou. Se você pegar os dados do Sim. B2B Reservas, por exemplo, que era 2 diárias, agora subiu para 2,9 Aumentou, exatamente. diárias. Ou seja, o cara aumentou. Então, quer dizer, pegou o carro, foi lá para Ribeirão Preto, não sei o quê. Em vez de ele pegar um avião de manhã e voltar de Ribeirão Preto, ele tá indo de carro. Aí ele passa por Ribeirão, passa por Franca, sei lá, alguma coisa, e fica 2, 3 diárias e tá voltando. Então, esse é o desenho que mudou um pouco. Por outro lado, eu viajei recentemente naquele evento lá de Orlando, e eu estava lá no voo lá, e era um voo da Copa, que a gente estava indo lá com o pessoal da Copa. 500 funcionários de uma farmacêutica, indo numa convenção lá em Punta Cana. 500 funcionários. E o menino da Copa me falou que eles estavam negociando já um outro evento de 2.500 pessoas para fazer convenção. Eu também. acredito numa Então, volta poderosa. eu acho que- já percebemos isso. Eu acho que os grandes eventos, eu acho que é outro Também pedaço que a gente não falou Ah. ainda. Não sei se estava no teu script aí. Não, mas vamos botar Mas aí. esse segmento vai voltar. Ele está voltando forte. Sim. Está voltando forte. Tá Segmento voltando de forte. eventos corporativos está voltando forte. E o que pode acontecer? Uma empresa me disse, eu não vou fazer propaganda para ele, porque eu não sei se ele mantém essa política aí. Mas ele me falou o seguinte: ele fazia uma grande convenção, trazendo gente do Brasil inteiro. Né? Ele fez em 2021 como 3 lugares. São Paulo, Regionalizados, eventos regionalizados. São Paulo, se não me engano foi São Paulo, Brasília e Fortaleza que Você ele fez. desloca quem está na região. Exatamente, de carro. porque o custo foi menor. Primeiro que naquele momento eles tinham um problema de oferta mesmo de voos, né? Então ele adequou isso. Mas ele falou, cara, E é a descobriu melhor que coisa. funcionou. Quem viaja sou eu. Em vez de fazer os caras virem para cá, Tanabe, pagar caro em São Paulo, né? E o problema de São Paulo é esse, né? Você tem um evento, um monte de evento lá, a tarifa vai para casa do chapéu lá. Faz um evento Então, itinerante e eles estão viaja fazendo menos pessoas. menores, Não, e é estimulando isso, né? o comércio local, estimulando o comércio dessa cidade que é um pouco menor, entendeu? Ele está estimulando. Então, mudou um pouco esse desenho também, entendeu? Mas os eventos corporativos, eles estão voltando. Eu acho que vocês são prova disso também. Eu acho Não, que deve quando estar você voltando. olha a ocupação de espaço de evento e de espaço de evento ou, de hotel, ou nos hotéis, é uma coisa louco. impressionante. Voltando não com tem data. força. Não tem Com data. força. Cai um pouquinho agora, mas tem o ano que vem, já tem hotel que tá bucado, tipo, 6 meses. Caramba. Fantástico. E eu acredito no aumento de viagens. Eu concordo contigo. No corporativo, ele segue uma batida diferente, mas dentro da nossa empresa, a gente já estava comentando com o Tanabe, nós já superamos 2019. No transacional, né, no quantitativo, Isso é que impressionante. que é um Isso é sinal Isso está, importante. é fora da curva da Abracorp. O time de importante. vendas lá é bom também. É bom. Quem é o cara de vendas lá? Quem Não, é? são várias pessoas, né? Ali é um negócio que eu nem vou... É um outro podcast pra gente falar disso daí. E entendo essa colocação mas, por outro lado, eu vejo um legado também. As pessoas não querem... Aí, concordo contigo no aumento do lazer. As pessoas querem ter experiência. A reclusão de 2 anos sem poder sair de casa trouxe lá aquele turismo de revanche, né? Que estão falando, né? Tá esse termo. Mas as pessoas ficaram... Posso não ter mais uma oportunidade de conhecer um país que é um sonho Que meu ficou conhecer. na minha lista 10 anos, porque eu estava Então eu trabalhando vou agora. demais. É. Então eu vou viajar. Isso alimenta mais o lazer, sem dúvida, né? E no corporativo, muitas empresas reduziram, concordo, mas muitas empresas cresceram. Muitas empresas iniciaram a sua operação. Também no meio do caos, da crise, teve um outro carinha chamado oportunidade. E isso daí, o nosso mercado é muito grande. As empresas estão em tempos e momentos diferentes. Sim. Um reduz, outro incrementa. E a necessidade de você ter o face-to-face, principalmente para abertura de negócios, para resolução de problemas.
Concordo. Porque você não tá num face-to-face só pra primeira vez. Às vezes tem um nível crítico de situação lá, cara, que eu preciso conversar contigo. Não é mais no vídeo. É na conversa e uma reunião, né? Produção Mota tá batendo na mesa de Tô novo. batendo aqui, ó. na mesa. E tem uma coisa, viu, Mota? A gente costuma falar muito mal do país, do Brasil. Nossa. E o Brasil cresceu muito, o Brasil mudou muito. Supera turismo, inclusive. Propaganda trouxe, né? negativa que a gente, Exato. nós próprios Então, fazemos. O que aconteceu com esse negócio do porquê de aumentar o turismo de um modo geral? Porque os destinos também começaram a trabalhar melhor. Sim. A divulgação do destino, entendeu? Quer dizer, Se o preparar turismo, pra de um modo receber geral, vamos dizer, turistas. eles começaram a trabalhar melhor. Então, isso desperta. O que quer melhora queira, a quer não, atratividade que nós desperta falamos há minimamente o interesse do Quando cara, você- entendeu? a gente fez Então, isso mudou. A gente fez um checklist que é para o destino se tornar amigo do incentivo. Mas também a gente pode fazer uma extensão para o leisure. Você começa a olhar a internet como um ponto extremamente principal. Quando você vai para o hotel, a primeira pergunta que você faz, tem uma internet boa? Você já está Funciona. pretendendo trabalhar É. ali. Aí você quer um atendimento. Paulista quer sempre um atendimento parecido com São Paulo. E aí você começa a fomentar também uma capacitação do público local. Você gera mais emprego. Isso daí, gente, tem um mar de oportunidade para o país e para incentivar turismo e para desenvolver, que assim, para mim ainda nós não estamos chegamos em engatinhando. lugar nenhum. Nós estamos engatinhando ainda, mas eu acho que a gente teve uma mudança. Essa questão da agência da Embratur pode mudar um pouco, pode ajudar um pouco a gente, eu acho, entendeu? Começar a se tornar um pouco mais profissional, né? As coisas. Eu acho que isso vai ajudar um pouco. Então eu sou um cara que acredita assim, cegamente no turismo, cara, porque o Brasil, a grande oportunidade do Brasil é o turismo. Não tem como, são 6 biomas que esse país tem, cara. Você quer cerrado, você quer deserto, você encontra o Só deserto faltou a hoje, neve, floresta, só faltou a neve, que aí já E às teve, vezes, né? Já neve lá no mesmo, sul atende. Já tá tendo de vez em neve. quando. Ou vamos para Festures e a gente tem a neve. Exato, feita. já Pronto. tá tendo. Então, cara, você tem tudo. E a gente precisa melhorar a infraestrutura, que já está melhorando, eu acho, né? Já. Os destinos, tudo estão melhorando. E eu acho que o que falta um pouco mais é a gente ter uma distribuição aí de voos de uma forma um pouco mais coerente, porque realmente a gente está bastante preso hoje e a gente tem essa dificuldade Mas de o que oferta. manda isso é a demanda, né? De oferta. Os caras põem voo pra onde tem E gente que procura, né? previsibilidade também, né? É. A comunicação dos próprios, das empresas, dos gestores, do seu planejamento. Como vai ser meu Fundamental. negócio? Isso Quanto é vai aumentar meu fundamental. negócio? Isso foi fundamental na retomada. Que nós mantivemos um contato muito próximo com as empresas, conectado com headcount, atendimento, SLA, etc. Né? O atendimento percebido, e a gente perguntava: quando é que você vai retomar? Quando que você... Porque a gente acompanha muito no ponto e na vírgula. Sim. Cliente falando assim: Ih, esquece, Mota, a gente vai ficar aqui até 50% do que a gente fazia até 2019 até 2025. Falava, Mota, você não viu que o Bill Gates falou que não vamos viajar mais? De um dia pro outro, bateu 120% do que fazia. E pedindo um SLA. E a gente tem que explicar. Aí volta, né? A conversa, tal. Planejamento é fundamental. Hoje a gente fazer uma comunicação. E, de novo, tá todo mundo na mesa, porque todo mundo, dando certo a conversa de todos os atores na mesa, o resultado final vai ser lindo. Todo mundo vai ser feliz. Exato. E é o que a gente precisa, é o que a gente quer, né? Queria fazer uma pergunta para você. Eu ouvi você comentar 2, 3 vezes da preocupação dos clientes de ter uma tarifa de 2019. Eu entendi direitinho? O cliente tem essa expectativa de retorno ou não entendi direitinho? Não, eu acho que... Na sua visão? Não, eu não acho que ele tem expectativa de retorno. Pode ser um desejo de que não esteja tudo no valor, no custo, no preço que está hoje, mas o nosso lado é dizer, o mundo não é mais o mesmo. Não existe como voltar para 2019. Entendi. Então a gente tem que realmente interiorizar isso daí, entender e ter argumentos para explicar. Saber explicar, exatamente. Eu acho que é isso. Entendi. Não é dizer não dá. Não dá por quê? Por causa disso. O que acontece, que eu ouvi algumas vezes de fornecedor, é negociação de valores para voltar na base de 2019. E aí isso daí não dá para acontecer. Então alguns fornecedores dizem não consigo. E quando você fala voltar na base de 2019, é justamente essa expectativa. Se ele pagava lá R$800 numa ponte aérea,
a ideia é pagar esses R$800 na ponte aérea. Isso. Ou desejo, R$300 no que R$200 pode ser numa negociado. diária, R$200 naquela Exato. diária. Entendi. Eu acho que isso é uma coisa muito difícil, praticamente impossível de acontecer em função da Eu queria necessidade que a de gasolina recuperação. voltasse a ser 3,20. Tá mais fácil, né? Do que se a gente for falar de baixar o valor da passagem aérea. É mais fácil a gasolina baixar do que a passagem aérea. Muito Porque a bom. gasolina quem produz somos nós aqui. Né? Exato. Claro que tem alguns outros fatores que a gente acaba não conseguindo dar conta da produção toda aqui, manda pra fora e depois traz de novo. Mas é mais fácil baixar a gasolina do que a passagem. Mas é uma pressão, sabe, que eu acho interna, às vezes, das empresas de vamos reduzir. Sim, E uma aí pressão mesmo. isso vira um dominó, né? Sai dali, vai derrubando O cara não toda pensa mais, né? Ah, tem que fazer isso. Eu E preciso vai... entregar um saving aqui nesse contrato. E eu acho que a gente tem que sempre mobilizar. Alguns vão ouvir, outros não. O lance que você falou da explicação, da importância da explicação do porquê não, ele é importante mesmo. Sabe aquele negócio que eu falei do banco lá? A gente fechou o negócio com eles. Quando eu falei, fecha com outro. Aí se assustou. E depois eu expliquei. Eu tive a oportunidade de explicar o porquê que a gente não conseguia. A gente acabou fechando o negócio. Nunca com arrogância. O negócio não muito se respeito. concretizou. Depois por um outro motivo. Mas o cliente entendeu. Ele me deu espaço ali para explicar para ele o porquê que eu não conseguia. E aí quando eu expliquei para ele o porquê que a gente não conseguia, ficou claro para mim que ele não sabia. Tava rolando nos grupos de WhatsApp esses dias, dos gestores, um vídeo que eu não chequei veracidade, do custo que se tem para levantar uma aeronave do chão, das companhias aéreas nacionais. E eles ficaram completamente chocados. Como assim? Como pode ser assim? E nem sei se aquele número estava certo, se esse vídeo é real ou não, mas eu acho que, de novo, volta para contar. Olha como é esse cenário. Ninguém está querendo ganhar. É custoso, a gente custa está querendo, dinheiro. às vezes, em companhia aérea, então, ela tem que operar no menor prejuízo possível, né? A margem é muito pequena. É. A gente tá chegando no final do nosso bate-papo aqui e que papo fera, de verdade. Que papo fera. A gente tá chegando no final. Passou Parabéns. super rápido. Parabéns, Giovana. Obrigada pra gente. Motas, tem mais alguma pergunta para os nossos convidados ou não? Eu tenho uma listinha aqui, mas está no final, Mas, né? Mas eu quero falar uma coisa aqui, com duas associações presentes. A gente vê a associação dos Estados Unidos muito forte, na Europa muito forte. E eu acho que o Tanab deve ter o mesmo sonho que a gente tem aqui como a Lagev, de ter esse engajamento, não só reconhecimento, mas engajamento, a gente poder fornecer conteúdo super relevante, ter esses selos, ter esse material que sirva, você fez aquele, você se credenciou naquilo, você se capacitou naquilo, então você pode entrar. Eu falei recentemente no evento lá em São Francisco, eu estava conversando com o diretor de uma agência de eventos do Canadá. E ele falou, para eu participar de bids no Canadá e Estados Unidos, eu tenho que ter certificação da MPI. Eu não entro sem a certificação de uma associação. Isso é legal. Isso é Então, fundamental. e quando você olha os badges, né, os crachás lá fora, eles têm os famosos ribbons que o LACT teve muitos anos e não tem mais, que são aquelas faixinhas que você vai grudando nos crachás. O orgulho de se... Tem uma prateleira com todas as certificações e você gruda as certificações do seu crachá. Você coloca no LinkedIn a certificação que A gente falou você sobre fez. isso ontem. Falamos. Então, se a gente consegue se movimentar no sentido de sensibilizar, participar de uma associação, se engajar numa causa, porque é muito mais do que participar, é se engajar em torno de causas que são muito maiores do que o teu Trazendo entorno. É engajamento. Esse canal de comunicação e de uma transparência bem forte é fundamental. Não, a gente precisa ter o engajamento de vocês, agências. Quando a gente fala de vocês, não são de vocês dois, Prado e vocês dois, é de toda a Ator House, de toda a empresa. É isso que a gente busca hoje enquanto Abracorp, junto aos associados nossos. Né? Por que a gente foi atrás da LGPD, da 27001? Por que a gente foi atrás de um critério de governança mais rígido? Por que nós somos atrás aí do canal de transparência que a gente criou? É justamente para mostrar para o nosso associado o valor disso daí, entendeu? Então, é isso que é a nossa grande
luta. Se você falar com o nosso cara de comunicação lá que faz pra gente, ele vai te dizer a luta que a gente tem hoje para tentar fazer com que os associados ou as agências entendam na Abracorp essa necessidade. Então, e eu acho que todas as associações E que faça sofrem movimentar, né? Que faça movimentar num caminho engajar forte. Em causa maior. Qual é uma causa maior para vocês? Transparência do mercado. Quem não quer trabalhar nesse Exato. É explicar. Porque melhora tudo. Melhora tudo. Explicar Melhora tudo. como funciona o ecossistema sem mimimizinho e sem blá blá blá, né? Precisa de um preço equilibrado, precisa ter uma forma de pagamento equilibrada, faturar, fazer um faturamento, é bom ou é ruim? Depende, pode ser bom, pode explicar, ser ruim. né? Tem que ter um canal, né? Tem que ter uma qualidade e uma oportunidade para explicar. Aí eu queria fazer mais uma pergunta, pegando nesse ponto para enriquecer a associação. Como é que uma TMC pode se tornar uma associada da Abracorp? Hoje nós temos um estatuto, né? Ela pode se aplicar, que é aberto. ela tem que seguir. Fala aí pra galera, porque o podcast da Tu House, cara, bomba. Tem um monte de gente que fica olhando. Nós temos um estatuto que está no site, está disponível no site, tudo. E ele tem, no capítulo 2, ele tem todos os requerimentos que o associado, que o candidato precisa ter. Está tendo até discutido isso hoje em dia, mas hoje, né, na data de 16 de setembro, nós temos um procedimento que o candidato tem que preencher lá. Então tem alguns requerimentos agora mais de qualidade, então com mais de qualidade também. Então, tipo, ele tem que ter hoje um BI. Ele tem que estar preparado para transmitir as informações dos dados de faturamento dele de forma automática para a gente, porque senão não entra no BI. Hoje tem volume mínimo de 100 milhões de reais. 100 milhões ano? 100 milhões de reais ano. Esse era o número de 2019, a gente está até rediscutindo isso, mas hoje a regra é essa, né? E tem que ter, evidentemente tem que ser um associado da ABAV hoje, né? Hoje tem que ser um associado da IATA também, tem que ter uma certificação da IATA também, e os critérios de governança que a gente está tentando. Então, tipo, qual é o critério de governança que a sua empresa tem? Ele tem que apresentar para a gente um critério, depois a gente faz uma pesquisa, legal, a gente faz uma avaliação para ver se ele está correspondendo a isso. Então, tem hoje um critério, o pessoal fala que é muito rigoroso, é rigoroso sim o critério, e a gente está tentando até fazer alguns ajustes agora, e vai ser apresentado acho que no final do ano agora. Lá legal, então qualquer TMC que quiser se aplicar, entra lá no site, lê o capítulo certinho, sim, e lá vai ter o caminho que precisa fazer. Exatamente, Antes de você passar a pergunta para a Gi, só para esclarecer para quem está acompanhando, a gente fala TMC toda hora, Travel Management Company, né? Agências de viagens especializada no corporativo. Exatamente. Importante que tem gente que talvez não conheça o termo. Claro, muito bem, obrigado. E o nosso mercado é a sopa de letrinhas, né? Sopa de letrinhas. De onde a gente não encontra sopa de letrinhas? Igual o nosso. Não existe. Não existe. É difícil. Na Lagev, como a gente é associação multissetorial, então a gente tem todo o mercado comprador. Eu falo que é o comprador e o vendedor. Então é o buyer e o supplier aqui dentro. Entrar no nosso site, pedir para falar com a gente conversa pessoalmente, explica qual é o propósito da associação, que é capacitação, geração de conteúdo, esse networking qualificado, e também acho que o ponto alto nosso é procurar todos à mesa conversando para que o mercado seja economicamente mais sustentável, que eu falei no começo do ganha-ganha ou menos perde para todo mundo. E aí a gente tem gestores de viagem, gestores de eventos e os fornecedores desse mercado. A gama de indústrias, falando de eventos e viagens do cliente, é enorme. A gente tem toda uma amostragem ali dentro e tem uma troca que é muito efetiva entre indústrias, que eu acho muito bacana. E o engajamento, a gente gosta muito das reuniões, a gente tem quase 60 reuniões por ano, são as nossas comunidades de trabalho, e temos 4 grandes reuniões. A gente vai ter a próxima agora, dia 29 de setembro, o Tivoli recebe a gente. No passado eram quase 150 pessoas presentes, no pré-pandemia, agora a gente está num aumento gradativo, e nessas reuniões a gente tem um grande encontro pessoal, que ainda chamo de reencontro, e no virtual a gente tem mais de 100 pessoas presentes também. É ali onde a gente gera a conversas de CPF. Vocês estão fazendo presencial e virtual junto? Isso, estamos fazendo híbrido. É híbrido, tá bom. Mas o ponto, acho que o grande forte nosso como associação é ter o mercado lá dentro, o comprador e o vendedor. Eu acho que isso une as duas pontas, né?
Os 2 pilares aí. Agora que você pensa, né, como fornecedor, pensando em negócio, que eu sei que o Vini gosta, né? Opa. Comercial. Vamos assinar um contrato? Você... Nós estamos... Vamos olhar. Quando você olha que pode demorar, levar... Você estava falando de agendar com o cliente final, um momento. Você pode demorar um ano inteiro para falar com 5, 6 clientes, você vai numa reunião, você fala com 10, 15, 20. Entendeu? Mas numa conversa de outro lugar. Sim. De outro Muito ponto bem. de vista e num outro momento. Porque a conversa ali deve ser muito mais gostosa do que a conversa numa... Almoça todo mundo depois. Deve ser muito mais legal. Pessoal, eu queria agradecer vocês dois demais por terem vindo aqui, né? São 2 associações de peso, 2 grandes associações do nosso mercado. Então, eu queria agradecer. O papo foi enriquecedor. Tenho certeza que quem acompanhou a gente até aqui vai tirar muito proveito, né, desse conteúdo. E, Gi, eu queria começar por você. Queria que você deixasse uma mensagem para nossa audiência, para quem acompanhou a gente. Fica à vontade. A casa é sua, literalmente. Eu acho que a maior mensagem que, como a associação... Hoje é comunicação e essa convergência para se encontrar soluções para o momento que a gente está vivendo agora. Eu acho que esse é o ponto principal. E quanto mais a gente puder sentar à mesa, que não é de negociação, é de uma grande conversa para a gente poder entender como fazer melhor. Alinhamento. Eu acho que isso é a grande mensagem que eu tenho. Que legal, convergência. Obrigada pelo convite, foi muito legal, bacana. A gente nem falou de corrida, né, Tonali? Eu vou correr 5K domingo. Ó, só 5. Eu sei, não vale, ele nem acorda pra isso. Muito pouco, né, Tonali? 5K é amador? Que história é essa? Ele não acorda nem pra isso. Você corre quantos quilômetros, Tonali? Normalmente? Já corri 3 maratonas, né? Caraca. Eu vou correr agora a próxima. Explica para ele o que é, quantos quilômetros tem uma maratona, porque... 42 quilômetros seguidos. Esse aí nem sabe que maratona tem 42 quilômetros. 42 quilômetros seguidos, não é 5 agora. Não, é 42 quilômetros seguidos, exatamente. Não é igual aquela corrida que eu falei pra você que eu corri lá no começo da nossa conversa, antes da gente começar a gravar. Não é travar lá o cronômetro, agora amanhã eu volto de... Não, é assim, é numa tacada só. Uma tacada só. É profícia. Que legal. Tanabe, prazerzaço ter você aqui. Por favor, deixe sua mensagem para nossa audiência também. Bom, obrigado a todos aí, obrigado produção aí por estar aguentando a gente aí, obrigado a vocês aí que estão assistindo. Eu acho que a principal palavra para a gente aí como associação na verdade são 2 palavras, né? É engajamento, né, e informação. Ambas vão juntas, né? Quer dizer, não adianta a gente tentar engajar o nosso associado ou os nossos parceiros, se a gente também não tiver qualidade na informação que a gente produz, naquilo que a gente gera, né? Mas também não adianta a gente conseguir gerar informação também se não há engajamento para as pessoas aproveitarem isso. Então, só comentando, a Giovana comentou dessa reunião, eu lembrei da reunião que a gente vai fazer no dia 5 de outubro agora, e a gente vai trazer todos os associados e a gente está trazendo o Wilson da Nóbrega para falar para a gente, um economista na veia, né? Para falar para a gente aí a expectativa, já vamos ter passado o primeiro turno, né, de eleições, não sei se vai ter o segundo turno, mas enfim, já vai ter um cenário mais ou menos já começando a se desenhar e aí passar para a gente, principalmente para os empresários, né? A expectativa de 2023, o que vai acontecer. Então eu acho que esse é o papel nosso, de tentar levar a informação, se a gente não tem busca, onde tem informação para compartilhar. E que nem vocês estão fazendo nesse projeto do podcast aí, eu acho que o que vocês trouxeram hoje aqui, acho que é muito rico, eu acho que tem algumas informações que jamais você obteria assistindo de repente um fórum, um evento, porque não se discute essa peculiaridade, né? A peculiaridade que ela falou. Pô, comissária japonesa da JAL. Isso a gente não sabia. Não é então, fácil, eu acho que 2 associações juntos, que eu acho que a cooperação para a gente é fundamental no mercado. A gente tem falado muito. Essa foi a ideia, Gi. Você tocou num ponto de colocar vocês dois, as 2 associações. Mas a gente tem falado muito, entendeu? Não é só porque a gente está aqui na frente com vocês, mas nós temos conversado bastante. Esse foi o pra nosso gerar objetivo. Convergência e não divergência. Sim, exatamente. Esse foi o objetivo. Então, obrigado. É isso daí que eu queria dizer. Vocês gostaram de participar do Pode Embarcar? Foi legal? Bacana, muito legal. Eu gostei da sua abertura. Portas. Atenção passageiros, o embarque está autorizado, então pode embarcar. Gostei desse começo, muito legal, gente. Bacana. O bate-papo informal é mais gostoso. Nunca num painel, num evento, a gente consegue bater esse papo. Outra dinâmica, né, Gi? Outra dinâmica. O podcast é bacana por causa disso.
Alfa Mike. Obrigado. Considerações finais. Não, é Alfa Mike, é também a sopa de letrinhas, porque lá na Turhouse é Alfa Mike, Vitor Golf, Fox Sierra, e aí a gente vai colocando. É agradecimento, muito feliz de vocês estarem aqui. Nós gostamos demais de vocês como profissionais e o objetivo era colocar as associações para a gente conseguir promover esse debate, essa conversa, essa discussão. É muito importante a gente conversar, é muito importante a gente colocar as expectativas na mesa. Nós acreditamos que é só assim a gente vai chegar num mercado melhor. Colocando as dores, entendendo as dores e trabalhando para sarar, né? Para corrigir isso daí com transparência, com objetividade, respeito e muito trabalho. Então, muito obrigado. Muito feliz. E ó, acredite na TMC, acredite na sua TMC, converse com ela que ela resolve. Hoje é dia 16, né? E sexta-feira, então Sextamos. sextamos. Pessoal, então, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal que está nos acompanhando até aqui, eu gostaria de agradecer a audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Pode Embarcar. Para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, clica no sininho, ativa as notificações, se inscreve no nosso canal, porque toda vez que sair um vídeo novo, vocês vão estar acompanhando em primeira mão. Ah, e quem não segue a Turhouse ainda nas mídias sociais, @Grupo Turhouse no Instagram, no Facebook, no Twitter, segue a gente lá porque tem muito conteúdo. Um abraço e até o próximo Pode Embarcar.